Fala pessoal, como estão vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Podfire, edição número... O diretor, qual o número que é esse, diretor? Nem lembro mais. 4! É isso aí. Sejam muito bem-vindos. Bom, hoje eu tô com um convidado mais que especial, porque todos os convidados são especiais. Hoje a gente trouxe aqui para conversar com a gente o Fábio Nagai. E aí, Fábio, beleza? Beleza. Joia, o Fábio, pessoal, para quem não conhece, é o Fábio Nippon, né? Que a empresa dele é Nippon Car Service, né? Mexe bastante com câmbio automático e tudo mais. Eu conheci você aonde, o Fábio? Cara, a gente se conheceu num local especial, acho que tanto para mim quanto para você, que foi na oficina do Emerson. Verdade. Na primeira turma do curso dele, né? De osciloscópio. De osciloscópio foi quando a gente se conheceu pessoalmente, né? Eu já conhecia o canal e tal, mas foi quando a gente se conheceu pessoalmente. Sim, eu já tinha te visto também, mas não sabia direito da onde e tal. Você já tem o quê? Uns 3 anos, né, cara? Tem já, ou mais, né? Eu acho que foi 2017, eu acho. Nós somos da primeira turma dele, cara. Primeira turma. Show de bola, Muito legal. da hora. O Emerson é um cara especialíssimo, teve aqui com a gente no podcast passado, ele nos deu essa honra, né? Até, deixa eu aproveitar e já falar, pessoal, vocês sabem que são poucos podcasts ainda para formar uma tradição, mas a gente tem tentado, cada um que vem aqui, trazer um objeto, símbolo da participação dele. E o Emerson trouxe esse multímetro, quem assistiu o podcast aí viu o significado que tem. Se você não assistiu, vai lá e assista, tá? Porque se eu começar a falar assim aqui, é capaz que eu me dê uma travada na garganta. Eu deixei esse multímetro aqui porque eu quero pôr ele num lugar especial no quadro e não deu tempo ainda de fazer. Então eu deixei ele aqui como símbolo da participação do Emerson no podcast passado. E aqui está a ferramenta que o Fábio trouxe para nós para colocar no quadro, né? O que é isso aqui, Fábio? Para quem não sabe aí, será que alguém não sabe o que é? Eu acho que tem uma galera nova aí que pode ser que não conheça, né? Embora os GMs estão aí ainda. Sim. Essa é a famosa ferramenta de regular a posição da bomba d'água, né? Sim. Linha GM. Cara, agora que eu me toquei de uma coisa, eu antes de começar a gravação, eu falei assim, nossa, aquela ferramenta da bomba d'água da GM, né? Mas agora, enquanto você falava, eu pensei assim, mas a bomba da GM tem posição, não precisa da ferramenta. Aí que eu me liguei que essa aqui era para regular os fase 1, que Monza, cadete. Putz, que ainda não usava tensor de correia, que regulava a tensão da correia pela bomba d'água. Aquele mãozão seu, Fred, usava isso daqui. Entendeu? Pô, legal, cara. A ferramenta bem tradicional aí, né? Raven 161, cara. Olha só, Raven ainda tinha 3 dígitos de código. Essa ferramenta é antiga, velho. Show de bola, vamos colocá-la no nosso quadro com certeza. Se eu puder fazer um breve comentário aqui. Sim. Às vezes, né, o pessoal fala que todo mundo traz uma ferramenta especial, né? Não sei se nesse podcast, uma outra oportunidade, quem sabe, o pessoal conhecer mais da minha história, mas essa ferramenta ela tem um significado muito importante para mim, porque ela era do meu sogro, né? É um cara que me colocou na mecânica, um cara que me ensinou na mecânica, hoje ele não tá mais com a gente. E eu me lembro exatamente da época em que ele me ensinou a regular uma bomba d'água com essa ferramenta. E eu falo assim, sogro, mas ele é o meu pai, né, mano? Eu tenho o que eu tenho hoje, a Nippon, inclusive, ela é uma empresa que tá aí no mercado há 37 anos. Caramba. Ele montou essa empresa e eu dei continuidade. E quando eu voltei do Japão, a pedido dele, para continuar o negócio, uma das coisas que eu sempre tive na minha cabeça, eu falei, não, eu nunca vou mudar o nome da oficina. A oficina vai ser Nippon, enquanto, né, porque, sei lá, eu tenho um carinho muito grande por ele, exatamente. Né? Então essa ferramenta, que parece uma ferramenta muito simples, mas para mim ela tem um significado, porque eu lembro exatamente da gente usando essa ferramenta, trabalhando junto, né? Vida. Cara, agora aí você me quebra, cara. Nada, já temos a história do multímetro e agora a história da ferramenta. Eu fico assim, como eu disse no outro, né? Eu sou péssimo para esses momentos, mas eu fico assim, honrado com o lugar que vocês têm me colocado, né, para trazer as ferramentas, porque você poderia trazer uma chave de fenda, você poderia trazer qualquer coisa, mas você escolheu essa ferramenta que tem um significado muito especial para você. Então, eu fico muito agradecido também, cara, por eu ter sido escolhido e guardar, e pode ter certeza que ela também vai ter um lugar muito especial aí no nosso quadro de ferramentas. Obrigado, tamo aí. Valeu. Pode falar. Eu até brinco bastante na oficina, que nem eu escolhi essa,
que é uma ferramenta que a gente não usa mais, mas tem um significado importante. Mas eu tenho muita ferramenta na oficina, ferramentas manuais que duram muitos anos, né? Sim. Que os meus funcionários hoje, eu falo para eles e eles se espantam, porque até eles mesmos esquecem. Às vezes eles estão mexendo com uma ferramenta específica e eu falo assim, ó, você sabia que essa ferramenta é mais velha que a gente? Nossa. Ele se espanta assim, eu falo, mano, meu sogro tem oficina mecânica desde 79. Puxa vida. E essa ferramenta aí veio da época, porque ele me contava, ó, essa daqui eu trouxe lá de São Miguel, quando a oficina era em outra cidade. Uhum. Então eu lembro, eu sei as histórias das ferramentas e tal. Sei. Então eu sei que aquela ferramenta é mais velha que eu, por exemplo. Uhum. Entendeu? Sim. Muito show de bola. especial pra gente isso aí. Muito legal, cara. A vida passa, mas as histórias ficam, né, cara? É. E aí, cara, conta pra nós então. Nippon, eu pensei que tinha nascido com você, a Nippon, Não, cara. não. A Nippon veio lá do meu sogro desde 79. O meu sogro trouxe a oficina pra Itaquaquecetuba, onde a gente tá. Desde aquela época sempre foi Nippon. A única coisa que eu alterei há alguns anos, que é Nippon Car Service, que a gente precisava criar uma logomarca, começar a trabalhar essa parte. Sim. Mas o Nippon se mantém, né? Terra do Sol Nascente. Sim. A tradução é isso? Isso. Eu tinha Nippon como se referindo à cultura japonesa, mas eu nunca soube exatamente o que era, né? Terra do Sol Nascente. Quando os caras falam, a cultura nipônica, não sei o que e tal. É a Terra do Sol Nascente, né? E a família da minha esposa é toda descendente. Uhum. Então daí que vem a nossa história e a gente tá lá, eu à frente da Nippon desde 2010, né? E a família da sua esposa é descendente por parte do pai dela? Do pai. Ah, sim. Entendi. Legal, cara. Desde 2007 você tá lá, então? Desde 2010. Desde 2010. É. E teve uma passagem pelo Japão, foi isso? Tive. Vi você falando aí, foi pro Japão. E como é que é, cara? Eu acho que muita gente deve ter curiosidade de saber como que é a questão, a cultura automotiva, né, em outros países, né? Como o Japão, por exemplo. Até os Estados Unidos, a gente tem mais convivência. Todo mundo conhece alguém que foi, ou todo mundo não, mas muita gente conhece alguém que foi, ou já foi, ou vê nos filmes, né? É bem difundida a cultura americana com questão de carro. Vide os Velozes e Furiosos aí que fizeram um sucesso tremendo, né? Sim, mas certeza. No Japão, a gente tem o Velozes e Furiosos de Tóquio, Drift. Acho que você devia estar lá quando lançou isso aí, né? Foi, exatamente. Então, um dos carros lá, quem tava pilotando era ele lá. quem dera, era um sonho, né? Eu sou fãzaço de Velozes e Furiosos. Eu também sou, mas no quinto eu parei de ver, não aguentei mais. Eu reclamo que o Velozes e Furiosos deixou de ser um filme de carro e virou um filme de ação, né? Sim. Eu também reclamo disso. Sim. Mas mesmo assim eu assisto, porque... É o sangue, né? Mas é um filme sensacional. E aí, então, como é que fala? Então, a cultura de automóveis no Japão, como que é isso, cara? O Japão respira carro igual os Estados Unidos, igual o Brasil, assim, nessa parte? Eu acho que assim como aqui, essa parte lá, uma das principais, né, forças econômicas é a automobilística. Afinal, o Japão tem várias marcas de carro, né? Muitas marcas que o pessoal aqui desconhece, mas são de lá, né? O pessoal conhece as mais tradicionais, né? Toyota, Honda, Subaru, Honda. Tem um cara que eu conheço aí que gosta muito de Honda. Só mexe com Honda, né? Mas é muito forte. Eles são apaixonados por carro, assim como nós, né? Embora uma cultura mais distante daqui, né? Hoje em dia, nem tanto, né? A internet, o YouTube, o Instagram aproximou mais. Mas quando eu tava lá até 2010, que não tinha WhatsApp, não tinha Instagram... Não era tão visível assim. Hoje tem canais, né? No YouTube que mostra muito isso. Mas é sensacional. Os carros de lá totalmente diferentes dos daqui. Pra começar, que é a direção do lado direito, né, cara? E aí, como que é dirigir um carro direção do lado direito, cara? A primeira vez que você... Qual que foi a sua dificuldade, assim? Por incrível que pareça, o pessoal me zoa até por causa disso. Eu fui pra lá, tirei carta, comecei a dirigir. Você acostuma muito rápido. Eu não sei se é por causa da organização, que as coisas lá são extremamente bem organizadas, funcionam muito bem. E morando muitos anos lá, quando eu voltei pro Brasil, que eu fui dirigir, aí eu peguei a contramão. Putz, cara. Pior que teve um amigo meu, tem um amigo meu que tá na Austrália também, é mão inglesa lá, e ele falou a mesma coisa que você, pra acostumar lá não foi tão difícil quanto ele veio pra cá. Até a direção, o lado do carro, não foi tão difícil pra ele. O que foi mais difícil foi... Tipo, ao invés de você entrar à direita aqui numa esquina, por exemplo, ele entrava à esquerda. Isso.
E ao contrário lá, isso que ele cometia bastante erro aqui. Mas essa questão da acostumar com a dimensão do carro, é tranquilo? Não, é tranquilo. O ser humano é sensacional, né? É espetacular a capacidade do ser humano de se adaptar. Sim. Você, sem perceber, você já se acostuma rápido. Fazer uma baliza. Normal, acostuma. Caramba, cara, eu fico ali do lado do passageiro imaginando como deve ser isso. Não, é tranquilo. A única coisa que realmente você vai estranhar, como lá, né? Vamos pôr, esmagadora lá, a quantidade de carro é automático, tanto que lá a carteira de habilitação, ela especifica se é manual ou automática. Caramba. Se você tem carta manual, que ela tá, vamos supor, acima da automática. Aí você pode dirigir os dois. É mais dois. difícil, você dirige os dois. Se Certo. sua carta é automática, você só pode dirigir automático. Caramba. Então quando você pega um carro manual, ao contrário, fica aí, o pessoal às vezes não sabe, o câmbio é idêntico daqui. A primeira vai ser pro Pra lado, fora. como se fosse a quinta aqui. Isso, então Nossa. talvez isso seja a única coisa que a gente estranha quando pega um carro manual a primeira vez. Entendi. Jogar a primeira pra fora e tal, mas... E o pedal também é a mesma coisa que aqui. Não, o pedal fica igual aqui. O acelerador pro centro do carro. É, o acelerador pra fora, Nossa pé esquerdo na embreagem. Senhora, imagina normal. isso, cara. Nossa, é só... É acho nessa hora que só o cara indo. vê se o cérebro tá bom mesmo. Vai dar uma bugada e... Mas você não é o primeiro que já me fala que é tranquilo assim de adaptar com o carro e com as dimensões do carro, né? Mas, puta, é legal, cara. E o Japão é cultura, a gente vê pelo menos, né, pelos filmes, a cultura do drift é muito difundida lá, né, cara? Muito forte. O pessoal gosta muito. É um esporte muito caro, né? Não Imagino. só aqui. Até pros padrões do Japão. Sim, o pessoal aqui fala, né, que é caro, mas lá também é. Mesmo com o poder de compra que o dinheiro tem lá, para um trabalhador comum lá praticar drift, o pessoal pratica drift na mesma proporção aqui que um pessoal que tem moto pratica um track day, que custa caro. Entendi. Então não dá para ir todo mês, né? Mas não é barato, mesmo para quem tá lá, pneu, né? É caro. Vai muito pneu, né? Não é que é caro, mas gasta-se muito. Então, para o cara fazer uma bateria de um dia, ele vai andar 2, 3 horas, ele vai usar aos pares 4, 5 pares de pneu. Então não sai barato. Por mais que ele compre pneu de sucata, que a gente fala, ele vai vamos supor que um pneu novo custe lá $50, ele compra pneu por $10, que é pneu que deu bolha, pneu que tem alguma deformação, então ele tá num tipo de um lixão só de pneu. Certo. Né? Mas mesmo assim, né? Se ele pagar $10 em cada pneu, comprar 10 pneus, são $100 só de pneu. Se você comprar um jogo de pneu, é barato. Comprar 5, 10, qualquer lugar vai acabar sendo caro, né? Vai comer em questão de 3, 4 horinhas, né? Fora a preparação que tem que ter o carro, né? Primeiro de potência para conseguir distracionar e acredito que a refrigeração também tem que ser bem reforçada, né? Exatamente. O pessoal tem que levar em consideração que não é só pneu, pneu, combustível, aluguel da pista, tudo, né? Então nada num dia de drift, o cara deixa lá em moeda japonesa, na época que eu estava lá, coisa de 60, 70 mil ienes, né? Que isso daí daria aí $700 para brincar um dia. Pô, é bastante. É dinheiro pra caramba. É dinheiro. Hoje, se o cara fizer uma bateria de drift lá e gastar 100 mil ienes, entre todo o custo dele, quando ele contabilizar, cara, é um bom dinheiro. Se o cara gastar $700 hoje, se eu considerar que um salário mínimo lá é 2.300, é bastante dinheiro. É muito dinheiro. Pro cara não sentir gastar isso aí, o cara tem que ganhar muito bem, hein, cara. Tem. O cara tem que ganhar muito bem, realmente. Assim como o dinheiro lá tem muito poder de compra, ao contrário daqui. Sim. Mas dependendo do que o cara resolve fazer lá, ele não vai durar tanto assim, né? Entendi. O drift, por exemplo, é um esporte muito caro. Sei. E lá a cultura automotiva é mais drift e menos, por exemplo, tuning, arrancada. Não, aí é legal. Lá existem muitas tribos, né? Vamos falar assim. Então tem a galera do drift, tem a galera do zero-ion que eles falam, que é arrancada. Então, por exemplo, você não vê Supra no drift. Supra é carro de andar. Então você mesmo? vai ver muito em arrancada. Então tem Skyline, GTR 34, o Sanyon, né? Os GTR 34.
é carro de arrancada. O cara, dificilmente você vê um carro desse no drift, o cara vai tirar o 4x4 para adaptar um carro desse no drift. Entendi. Pelo contrário, eles pegam um Skyline GTST, que é um tração traseira só, com um motor mais simples, pegam uma mecânica de GTR, RB26, montam um super carro e vai, né? Mas existem vários outros. Tem o pessoal que gosta, aqueles carros montadão com cambagem negativa, tem muito aquilo. A verdade, tem aquela muito. cultura mesmo que os caras põem a roda. Essa roda. Cara, como que consegue fazer aquilo, cara? Como é que fica uma homocinética, Então, Meu! o legal da estrutura que o país oferece de peça, cara. Eu montei carro lá e assim, você chega em qualquer marca, de qualquer montadora, você fala assim, meu, tem um Skyline 97. Você vai dentro da Nissan e fala assim, ó, eu quero a mini frente do carro aqui, parte de lataria. Os caras têm. Você quer um agregado de suspensão? Tem, novo. Então você pode comprar usado, novo. Existem inúmeras marcas que fabricam peças de performance pela cultura de drift, que muda a cambagem. Então você imagina como se fosse um braço axial, Certo. só que a maioria desses carros ele não usa aquela bandeja fixa, são braços. Então Entendi. vende todos esses braços com regulagem. Então você sim. consegue matar as cambagens, regular caster, tudo comprando peça e tudo legalizado. Entendi. Então essa cultura de customização, vamos falar no geral, tanto de motor, de estética, de altura, de roda, É muito mais difundido. simples. É simples. Não precisa, igual aqui, o cara legalizar, rebaixou o carro, tem que legalizar. Eu acho que o Brasil deve ser um dos únicos lugares no mundo que faz isso, né, cara? Que é horrível. Motor, pra tirar motor tem que legalizar e tal. Lá não. Lá o que acontece? Por exemplo, o carro lá é uma coisa bem legal. Não tem cor no documento. Existe lá o chai durável que a gente fala, que é um adesivo que é como se fosse uma plaqueta do chassi do carro. Ele está colado ali. Ali tem as informações de motor, transmissão e cor. Mas no documento não consta. Então você pinta o seu carro da cor que você quiser. E a polícia não vai perguntar por que você pintou o carro de amarelo, verde, rosa. Entendi. Ele vai te parar, tá em dia. Então quando você leva o carro numa vistoria, existem os requisitos mínimos necessários de altura. A roda pode estar com a cambagem negativa, o que for, desde que ela não esteja para fora do paralama, ok. Entendi. O escapamento Aí o não que o tá cara pra faz? fora. Em vez de dar muita cambagem, o cara larga o paralama. Exatamente. Aí vem mais uma cultura. Tem brasileiro lá também, então, né? Exatamente. Que é o... Quantos caras lá não tem que é a cultura daqueles fender, né? Existem inúmeras marcas de kits, de body kits, né? Aqueles fenders enormes, os carros ficam lindos, né? O que é fender, cara? Desculpa a É o pergunta. alargamento, exatamente. O mais famoso é o Akira Nakai, né? Que faz as Porsche, pega as Porsche, alarga elas, faz aqueles fender. O body kit que os caras falam. Corta o paralama, coloca os fender. Ah, o fender que era tipo aquela aba que Isso. faz assim, caraca, Então, é muito top aquilo lá, né, meu? Você consegue pôr uma roda tala 10 num fit, sei, entendeu? sei. O pessoal coloca, tá nem Porra, aí. legal, E não cara. é proibido. A Aham. polícia nunca vai te parar e falar, pô, esse carro aí todo modificado. Não, tá na altura, o escapamento não tá pra fora, a roda não tá pra fora. Um abraço. Tchau, filho. Vai curtir seu carro. E documento lá é igual aqui, é só igual aqui não, né? Com certeza não é igual aqui, mas digo assim, é só o licenciamento anual, IPVA não, com certeza não deve ter. É, tem um imposto, que como se fosse o nosso IPVA aqui, mas é justo, né? Um imposto muito barato, Muito bem aplicado, mas muito né? bem aplicado, né? E o Chaquen que a gente fala é como se fosse um licenciamento, ele é feito a cada 2 anos. Então você tem ali, você comprou um carro zero, ele sai com 3 anos de Chaquen, que é zero. Certo. A partir do primeiro Chaquen, de 2 em 2 anos. Então você passa numa vistoria como se fosse a Controlar aqui, lembra antes? Lembra? Só que lá você imagina que você entra num lugar onde vai ser checado suspensão, freio, iluminação, emissão de poluentes e essas características. Então você pode chegar lá com o carro modificado do jeito que for, desde que ele passe num calço que tem lá e não raspe, passou. O escapamento não tá para fora, tem o mínimo de decibéis tolerável. O cara não andar abertão também, né? Certo. Já era, você pode ter o que... Você tem a liberdade de ter o que você quiser. Certo. Aqui,
se isso fosse mais difundido, geraria um mercado gigantesco aí. Mas aqui mesmo que o cara vá lá, legalize e tal, não sei o que, no outro dia o ladrão toma, não adianta. Ou dependendo do tipo de carro que o cara monta aqui, ele é visto meio como marginal, né? Isso, tipo, isso. O cara monta ou um carro marginal, muito ou louco. boyzão, no Brasil, eu acho, né, viajei pra fora uma vez só e não tenho essa experiência de outros lugares. Mas no Brasil eu acho que o carro é visto muito como ostentação. E a gente dentro de oficina, a gente sabe disso. Sim. Alguns carros as pessoas compram não para servir, para ser útil, mas só para mostrar que tem, certo? Mas de uma forma diferente dessa que você está me falando lá no Japão. Porque lá o cara pode até comprar o carro, rebaixar, colocar rodão, não sei o quê. Mas o cara vai andar com o carro, ele vai se satisfazer com o carro. Exatamente. Aqui o cara às vezes não gosta do carro. Ele compra porque quem tem aquele carro é o boyzão. Então ele compra pra ir no bar, pra ir na balada, pra comer gente, o solteiro, entendeu? Até isso é verdade. Tem, mas a gente sabe verdade. que tem. O solteiro é assim, muitos casados também, mas enfim, não é da nossa verdade. conta, né? Mas o cara compra nesse intuito de pagar a moral, entendeu? E não sei, lá também deve ter muito disso, mas a realidade do Brasil hoje é essa, e muitos desses que fazem isso não têm noção de onde está se metendo, de quanto custa, de fato, manter um bem desse no Brasil, entendeu? Lá, eu imagino que essas modificações que você falou aí, de o cara ter um Skyline mais simples e pegar um motor do mais top e colocar. Eu acredito que um motor, uma transmissão, ou seja lá o que for disso daí, não deve custar muito caro num desmanche, num lugar assim. O cara compra com menos de um mês de salário, um motor, coloca lá e já era, entendeu? Vamos dizer que aí sempre entra, né? Até vai entrar depois um assunto relacionado a isso mesmo. Poder de compra, né? Você coloca aqui, vamos colocar lá, vou falar da época que eu tava lá, senão alguém pode comentar, falar assim, pô, mas não é mais assim. Eu sei certo. Que já são 10 anos, né? Então tudo que você falar de Japão até 2010. Até 2010, hein? Me perdoa, não vai me crucificar aí e falar, não custa isso, tá? Eu sei que mudou. Certo. Até porque depois de lá pra cá as coisas aumentaram bastante lá. Quem tá lá fala, eu tenho contato com o pessoal. Então a gente, mas assim, vamos colocar que lá o cara compre hoje um carro com 10 mil dólares, um bom carro que daria lá quase 1 milhão de ienes na moeda de lá. Se ele colocar mais, só que ele ganha 3 mil por mês. Se ele fizer uma horinha extra e tal. 3 mil dólares. 3 mil dólares. Então se ele pagou 10 mil num Skyline usado, e ele colocar mais 10 mil em cima, se ele ganhar 3 mil por mês, ele vai ganhar 36 mil por ano. Mas então vamos fazer entre aspas, uma conversão para a realidade do Brasil. O que hoje no Brasil seria equivalente a um Skyline desse que você está falando aqui de carro? Puxa, um Jetta TSI. Jetta TSI, ok. Um Jetta TSI 2015. Comparação, galera, só para ter comparação chula. Parâmetro, não vamos me crucificar, agora os caras vão... Mas, cara, crucificar todo mundo já vai, né? Todo mundo já vai mesmo, não importa o que você falar, tá? O pessoal da internet é assim. É assim mesmo. Seguinte, então, o Jetta TSI hoje, 2015, deve estar uns 70 pau, mais ou menos, 60. Vamos por baixo aí, 65, vai, beleza. Você falou que lá custaria... O cara ganha 3 mil dólares e custa 10 mil dólares. Vamos dizer que desses 3 mil, ele use 2 mil para se manter e 1.000 para pagar de prestação do Skyline. Ele vai demorar 10 meses para pagar um Skyline. Aqui, se um cara ganhar 3 conto, ele não consegue comprar um carro de 65. Não. Ele não consegue. Jamais. Só se ele morar com os pais e guardar todo o dinheiro no bolso e mesmo assim dar uma puta numa entrada. Um cidadão normal ganhando 3 mil, ele não consegue pagar, ainda mais se tiver família, um carro de 69 mil. E se esse cara comprar um carro de 69 mil, ele não vai conseguir pagar a manutenção e vai cair naquela história que a gente, dono de oficina, já sabe muito bem qual é. Exatamente. Entendeu? Então é complicado, cara. Eu já sabia que lá ia ser muito mais favorável do que o Brasil nessa parte, né? Mas você vai dar os detalhes do quanto é, né? Então. Exatamente. Então você para pra pensar, se o cara paga 10 mil num Skyline usado, e ele colocar mais 10 mil... Cara, o valor do carro, de novo, em preparação, ele tem um bom carro pra ele curtir. Coisa que aqui, a gente acabou de falar. Não, aqui pro cara pegar o exemplo do Jetta aí, pro cara dar um talentão no Jetta, ele gasta mais de 10 pau. Sim, eu já ouvi falar aí de escapamento completo de um Jetta,
de marcas famosas, um Magna Flow, por exemplo, custa mais de 20 mil reais completo. De downpipe a ponteira. Que isso, cara? Então você imagina, o cara pagar 70 pau num Jetta e só de escapamento ele colocar 20 mil. Na real, eu vou falar pra você, 10 pau ele gasta só de revisão de compra. Sim. Se eu tiver que descarbonizar a admissão, colocar 4 bicos, eu não manjo muito desses carros, mas pelo que eu vejo o pessoal falando, Sim. colocar 4 bicos, limpar o radiador, óleo de câmbio automático, pastilha e disco nas 4, e aí vai, amortecedor, o cara já gasta isso daí. Acho que gasta. Então é uma realidade totalmente diferente, né, cara? Seguindo o que você falou do cara, por exemplo, um cara que é um assalariado ali, que ganha 3 pau, que se a gente for ver um cara que ganha 3 pau no Brasil não ganha mal, né? Não, Já é um cara que começou ali ganha 3 salários mínimos praticamente. Né? Já dá quase que pra falar que esse cara ganha bem. Mas o problema, e você comentou, né? Ele não consegue comprar um carro desse. Então, o problema é que ele consegue, né? O problema é que ele consegue. Isso Entendeu? mesmo. Não sou contra, tá? Pelo amor de Deus. O cara comprar. Mas aí é que tá o perigo. O problema é que hoje o cara ganha 3 pau, ele consegue comprar um carro de 70. Aí lascou. Você tá falando isso, preocupado para não ofender, e eu te entendo, porque nós que somos donos de oficina, a gente já sabe o fim da história, entendeu? A pessoa que tá lá comprando, pô, eu cara, um marco na minha vida foi quando eu comprei o SI, o Civic SI. Porque antes do SI, o carro mais top que eu já tinha tido foi um Ômega CD 95 em 2006. Tinha ele em 2006, só que financiado até o bico. A minha vida na época era eu vivia um conto de fadas, sabe? Eu fui montando um castelo de cartas, achando que todo o dinheiro do mundo era meu, e de repente o castelo ruiu, eu perdi tudo e saí do homem, que tive que andar num golzinho a ar, 84, que foi um bom carrinho até, posso falar. Fiquei 5 anos com ele, era o que eu podia ter na época e me serviu muito bem. Aí passou um longo período, e abri oficina, não tinha nenhum carro quando abri oficina. Vou cortar a história porque senão vai falar mais da minha história do que o que eu quero falar. Depois eu tive o Cadete e do Cadete eu pulei pro SI. O Cadete eu lembro. Cadete você lembra? Lembro. Você lembra do segundo Cadete? Eu tive 2. Eu não tinha nem canal ainda, mas aquele Cadete era muito da hora. Eu curtia muito ele. Porque era as últimas séries, motorzão de Vectra já. Puta, me fez muito feliz aquele carro, sabe? Beleza. Eu peguei o SI. Cara, a hora que eu peguei o SI, velho, eu comecei a andar nele com os retrovisor tudo desregulado e o banco desregulado. E eu não regulava. Porque na minha cabeça, nos carros dos clientes, eu não mexo. A não ser quando é muito impossível de você dirigir o carro. Às vezes o cara põe o banco muito para trás ou muito para frente e você tem que mexer. Mas eu não mexo no retrovisor, eu deixo o carro na regulagem do cliente. E o SI eu não mexi, porque na minha cabeça era um carro de cliente. Até que chegou um certo ponto e eu falei assim, porra, tô andando com os retrovisor tudo desregulado, o carro é meu, cacete. Aí caiu aquela ficha, aquela porrada, caralho, o carro é meu, velho. Eu tenho um SI. Tem um SI, cara. Puta que pariu. Show. E foi um marco na minha vida, entendeu? Mas eu já sabia onde eu tava entrando, eu já sabia quanto custaria manter aquele carro, até que eu fiquei com ele um pouco mais de 6 meses, 8 meses, por aí, e gastei 8 mil reais. 8 mil reais no Civic SI. Com mão de obra minha. Sim. Tô falando de peça. peça. E eu peguei um SI bom, que já tava bem cuidado. Mesmo assim, foi embreagem, amortecedor, coxinha, blá blá blá. O carro, eu gostava do carro, não coloquei nada de paralelo, nem nada. O carro era top. Mas apareceu a oportunidade do acorde, blá blá blá, e outra hora eu falo isso. Mas então, por que eu tava falando do SI mesmo? Até esqueci, velho. Eu também esqueci agora, hein? Poder de compra de carro. Que o cara consegue comprar. Isso. Exatamente. Eu consegui comprar o SI, ok? Mas eu já sabia onde eu estava entrando, como eu disse aí. Muita gente consegue comprar um SI e quando chega na oficina e você fala que vai ficar 8 mil, o cara pula. Então. O cara pula, porque não tem noção de onde está pisando, entendeu? E não é discriminação, não é falar mal do cara. Pô, todo mundo pode comprar o que quiser, mas tem que saber se está de acordo com o poder aquisitivo, entendeu? Meu, eu falo muito assim, ó. Até no meu canal eu faço vídeos polêmicos às vezes, por quê? Quando a gente fala, né, que desse jeito que a gente tá falando, pô, o cara consegue comprar. Lógico, não sou contra o cara ter aquele carro. Uhum. Só que a gente tá numa posição como dono de oficina, a gente sabe quanto custa. Isso. A gente, que nem você falou, a gente sabe o final da história. É. Eu tenho oficina há 10 anos, né?
A gente tá o quê? 21? Minha oficina faz... Ó, por incrível que pareça, eu nem sei que dia é hoje. Que dia é hoje? 17 de fevereiro. 17. Eu não lembro a data, eu não lembro a data agora, mas eu comecei a reforma da Nippon, do meu sogro, em dezembro de 2010, que eu voltei pro Brasil em julho de 2010, na Copa do Mundo, e eu reabri a minha oficina como minha, a Nippon, em fevereiro de 2011. Então esse mês faz 10 anos que a Nippon é minha. Caramba. E durante esse período de 10 anos, eu tentei, olha que interessante, mesmo sendo dono de oficina, eu tentei ter um Civic, tive a oportunidade G8, né? de pegar um New Civic. Todo mundo quer um New Civic. Peguei um carro de financiado que a pessoa não aguentava pagar e eu também não aguentei. E esse carro foi um transtorno para mim. Tomei um certo prejuízo no carro, coloquei a cabeça no lugar ali, cuidei do meu negócio. Eu andei 3 anos com um Fiestinha Street, 1.0, sem ar, sem direção, sem vidro, sem trava. Então você tá igual eu, do ômega pro golzinho ar, mais Exatamente. ou menos, né? Depois, quando aí eu comecei a me acertar, eu comprei um Fit, primeira geração, CVT, carraço. Top o carro. Por quê? Aí volta lá, não estava preocupado em mostrar para os outros o carro que eu tinha. Porque eu tinha um Fiesta Street, quando eu comprei o Civic, o meu primeiro filho nasceu. E aquela merda quebrou. Porque eu peguei ele com a rosca da vela espanada, porque os caras não usam torquímetro. Verdade. Certo? E logo quando meu filho foi nascer, esse carro deu problema. Putz. E quando eu fui buscar minha esposa no hospital para pegar ela e meu filho, eu fui com o carro do meu irmão emprestado. Eu tinha um carro dando trabalho que eu nem tava andando. E me consumia uma grana por mês. Isso porque você é mecânico. Certo? Troquei, desfiz do carro, peguei o Fiesta. Aí eu lembro que andava com o carro, aí o meu molequinho já com um ano e pouco, ele no banco suando, né? Calorzão danado. Aí eu, mano, preciso ter um carrinho melhor, tal, mas a gente ali com a cabeça no lugar, tal. Quando veio meu segundo filho, eu tenho um filho de 8 anos, um de 5. Aí eu fui partir pro Fitzinho. Entendeu? Parti pro Fitzinho com ar, direção elétrica, tal, um Fitzinho 2005, comprei o carro com 185 mil rodadas. O carro me serviu perfeitamente, fiz tudo que tinha que fazer no carro. Podia manter aquele carro com o pé nas costas. Viajei com o carro para vários lugares, super econômico. Isso. Beleza. Sonhava em ter o meu sonhado Golfão há muito tempo. Vim comprar o carro há 8 meses agora e ainda pensando, tá na hora ou não tá? Tá na hora ou não tá? Eu falei, não, agora dá. Ô diretor, nós vamos ter que selecionar melhor as pessoas para vir nesse podcast, cara. Porque já é o segundo cara que vem aqui que tinha Honda, vendeu e comprou Volkswagen. Primeiro foi o Emerson. O Emerson tinha um G10, comprou agora o TSI 2.0. Agora é você, velho. Eu saí do Que Honda. isso, cara? Não, vou levar, vou embora. Só queimar o bagulho agora. O que é? Laranja ou Laranja. Pode ser laranja? Esse aqui é laranja, cerola e maçã. Esse suco é uma delícia. Não. Mas é isso, cara, é saber aonde pisa, não querer ostentar. Eu, coitado de mim, durante muito tempo eu andei de golzinho a ar, quebrou o motor 3 vezes comigo. Cara, eu falo isso, pessoal, tem uma noção assim, ó. Hoje eu tenho um Golf TSI 1.4, Highline e tal, beleza. Só que eu gosto muito de BMW. E eu pesei muito entre ter uma BM F30. F30 é o que? As novas, né? A 2000 e... Isso, antes das 2020 agora, né? Aquelas que o farol já emenda quase assim. Pesei muito em ter, só que eu mexo com esses carros. A gente recebe muito carro BMW lá, eu sei quanto custa para manter um carro desse. É ao contrário do que o pessoal pensa, mesmo eu sendo dono de oficina, a gente só tá isento de mão de obra, né? Mas a bomba d'água que custa 3 pau pro cliente, custa 3 pau pra mim também. Verdade. Se eu tiver uma margenzinha de desconto ali, é pouco. 10% no máximo. Não vou ter 50% de desconto numa bomba d'água. Não. Você não vai pagar pra trocar, tá, mas pode pegar aí OS de oficina aí, se você vê que um serviço de R$1.000, dificilmente a mão de obra é R$500. Dificilmente. Entendeu? Outra cultura do Brasil também que tá difícil de mudar, cara. O cara paga 3 mil numa peça, mas se você cobrar 300 pra trocar a peça, o cara não quer pagar. Exatamente. O cara acha caro, entendeu? Então é complicado, né? Eu tive esse pé no chão e uma coisa que eu sempre falo pros meus clientes assim, ó. Se todo mundo que vai comprar um carro, todo mundo conhece um mecânico.
O cara, ô Daniel, posso te incomodar? Fala aí, meu, que eu tô querendo trocar de carro, eu queria que você me desse umas opiniões aí. O que eu falo pros caras? Ó, esse. Ah, eu não gosto. Não, então faz o seguinte, vê o que você gosta e vai me mandando. Aí eu falo, ó, não, esse sim, esse aqui mais ou menos. Se todo mundo fizesse isso, a gente nós não veríamos, né, tantos sonhos virando pesadelo. Verdade. Você tem aquele cara também que você fala e mesmo assim ele vai e compra. Entendeu? Ele quer. Tem cara que eu falo assim, ó. O cara chega pra mim, a minha realidade de oficina especializada Honda hoje. Tem até que respirar, cara, porque é polêmico. Fiz um vídeo disso, foi tão marretado, velho. Mas... Eu sei até de qual vídeo você vai falar. Então, é o famoso New Civic, né? Não, que eu quero ter um New Civic, agora já parou um pouco, sabe? Já passou um pouco a onda, né? Mas até uns anos atrás, não, quero ter um New Civic, carrão, papapá. Eu falo pro cara assim, ó, ou você dá muita sorte, mas muita sorte de achar um carro desse de garagem, de um senhor que tirou zero e guardou, e aí você vai ser extremamente feliz com o carro, ou não compra. O quanto você tá preparado para gastar de revisão? Tá preparado para gastar 10 conto? 8, 6, no máximo, no mínimo? Nossa, tudo isso? Aí muita gente tá assim, imagina, eu tenho um New Civic que não fica tudo isso para trocar, que não sei o quê. Ou você faz muito a prestação que tem que fazer, ou coloca a peça paralela. Ou porque não eu tá mexo fazendo, com esses né? carros, eu tô falando com propriedade de quem mexe todo santo dia em carro Honda. Eu já escutei a história mais triste do mundo que você pode imaginar aqui. Tô com uma ali agora, olhando pra ela ali, ó. História triste. O cara acabou de comprar, um cara trabalhador, batalhador, humilde, comprou um New Civic para realizar um sonho e o cara comprou um pesadelo. Entendeu? Aí o cara chegou, o carro tá vazando óleo, foi ver a caixa de direção, estourada. Mas estourada mesmo, estourada assim, que você mexe de um lado dela, o outro lado mexe, tá ligado? Nunca tinha visto isso, sabe? Até leve a caixa, né? Aí, beleza, vazando óleo. Aí você vai olhar a bomba, deixa eu ver a bomba se tá vazando. Já não é mais a bomba do Civic, é bomba adaptada de Gol. Putz. Meu, aí você fala, cara, a bomba adaptada aqui é de Gol. Essa bomba, ela trabalha com a pressão maior do que a do Civic. Pode vir a vazar na caixa de novo. Não tem como te dar garantia. Não, então vamos trocar a bomba também. Vamos, é 4 pau na concessionária. Nossa, é caro, né? E isso é 1% do que tem que fazer no carro. 1% do que tem que fazer no carro. Entendeu? Então, não é culpa dele, ele é leigo, cara. Ele entrou no Civic e se sentiu igual eu me senti no SI. Ele realizou o sonho dele. Só que ele não sabia, ele não tinha como mensurar que aquele sonho tinha virado um pesadelo. Iria virar um pesadelo, entendeu? Pessoal, às vezes... Acontece muito isso também, com certeza, com o pessoal das BMW. Sim. Entendeu? Vídeo Klein. Mexe muito com o BMW. Eu tive lá hoje, inclusive, ele tá com uma... Acho que é F30. É 100 e alguma coisa aí. Uma vermelha, bonitona, 2015, 2016. Com o rombo no bloco, desse tamanho aqui assim, ó. Iluminou a lanterna pra mim, eu vi a biela, eu vi o pistão, eu vi até o outro lado do paralama do carro. E pegou fogo, lambeu ali o TBI, tudo. Eu falei, cara, o que aconteceu com esse carro? O cara meteu um mapa nela aí, Stage 3, sentou a bota, deu isso aí. A gente ainda vai falar bastante disso daí, eu vou dar exemplos, mas assim, ó, pro pessoal ter uma ideia. Qualquer carro hoje, premium, vamos falar aí, porque Golf, Jetta são carros premium. Não são carros Brasil, de luxo. né? No Brasil, né? No Brasil. Não são carros de luxo. Luxo é New Civic. O Accord é um carro premium. Isso. Certo? Uma CR-V já é um carro premium. Eu tenho Né? 2 carros premium lá em Tá casa, vendo? velho. O Aí- CRV é um Accord, os dois velho. BMW, Audi são carros premium. Então, pra dar uma simplificada assim, ó, o pessoal às vezes duvida, mas eu vou dar exemplos. Qualquer carro premium hoje, que você tiver uma quebra de motor igual essa que o Klein tá lá na oficina dele, que eu acompanho também, parte de 25 mil o orçamento de um motor desse. Eu O pessoal acho às vezes pouco fala, ainda, hein? esse cara é maluco, nem ferrando. Cara, simples. Pega o seu telefone, que carro que você tem aí? Eu tenho sei lá, uma Tiguan. Pega o chassi do seu carro, liga numa concessionária e cota ali 3, 4 peças que você tem o conhecimento de falar o nome. Isso. Você vai ver. Peça de desgaste normal. Eu lembro uma vez que eu vi um vídeo de um cara sobre BMW, a gente fica estudando, aqui do Brasil, e o cara falou que para fazer o freio de uma M3 E90, V8 e tal, E90 a carroceria, né?
aquelas Que é 2000 2009, 2008 ali. 30 mil reais. Falei, você tá maluco, esse cara é doido. Eu mesmo. Por freio, entenda-se, 4 discos e 4 pastilhas. 4 discos, 4 pastilhas, sensor dianteiro e traseiro. Vamos aumentar? Vamos pôr um fluido aí também nessa conta? Fluido é, Mas, gostaria. né? Na época, eu não mexia com BMW. Aí eu falei, nossa, será tal? Mas aí a gente vai construindo uma imagem ali, esses carros começaram a entrar. Quando eu comecei a pegar as top, eu falei, rapaz, é mesmo. Porque eu fiz freio de BMW F30 2016, 2017, carro que custa aí 90 mil reais, e na concessionária, para você comprar 4 discos, pastilha dianteira, traseira e sensor dianteiro e traseiro, 7 mil reais. Então quer dizer que o freio de uma M3 provavelmente vai chegar aos 30 sim. Eu entreguei hoje uma X6M, que um disco de freio parece um aro 17. Puta, aí você olha para carbono, aquelas não? pinças, não é carbono, mas eu acho que já não é mais original, tá? Quanto custa fazer o freio de um carro daquele? É verdade. É carro que volta pra gente fazer mais manutenção. Aí o cara olha na concessionária, já dá aquela peidada e fala, não, vai disco... tipo Então. assim, se é de cerâmica, se é o disco normal e o cara põe numa outra marca que é bem conceituada, até tudo bem. Tem muito caso de sucesso aí. Mas às vezes é de carbono e o cara põe disco normal, não sei se é essa possibilidade, tô só especulando Não, aqui. às vezes tem. Usar de exemplo, né? Vamos usar de exemplo. Se o cara faz isso, pô, se o carro tem um freio de carbono, é porque o carro anda muito e precisa frear muito. Uma X6M tem quantos cavalos? 500 cavalos? 575. Então, é Só. muita potência, cara. É muita potência. E não deve ser um carro levinho. Não. Então, tem que ter freio. Aí é onde você vê acidente, onde você vê não sei o quê. Então, infelizmente no Brasil, cara, esse segmento de carros premium aí, eu acho que eu não tô nesse segmento, mas se tivesse, você tem que saber muito bem onde você pisa como dono de carro. E você tem que saber muito bem onde você pisa como dono de oficina. Sim. Saber qual o carro que você vai atender. Porque senão acaba virando um problema para você também. Né? Levando um pouco pro lado técnico da coisa, o pessoal tem uma noção. Você pega um carro desse, por exemplo, que tem mais de 500 cavalos de potência, onde ele usa um disco de freio, que tem lá o seu... Não estou discutindo aqui se é justo ou não o valor. Então, estamos discutindo a realidade. Isso. Custa isso. Você vai fazer o quê? É fato. Né? Não tô falando que é barato. Barato eu também não acho. Mas, de fato, um par de disco de freio pode custar 10 mil reais. Aí o cara, não, mas a não sei quem lá tem o mesmo disco. Tá. No mundo das motos, você gosta de moto, a gente estava até conversando, eu gosto de moto. Você pega motos que 1000 cilindrada, uma Superbike, onde a mesma pastilha que usa nela, se você pegar uma 600 Naked, uma 400, a pastilha tem as mesmas medidas e ela encaixa. Isso. Aí o cara me manda pergunta, às vezes, posso usar a pastilha da tal moto na CBR 600RR? Aí um cara no grupo respondeu assim, se você já tiver comprado o caixão, pode. Cara, você tem noção do que tem de material, a tecnologia que tem naquela pastilha de uma Superbike, para quando você ali catar o freio, ela segurar? Quando você frear com a outra, vai parecer um carro que tá com o servo-freio desligado. Você vai pisar no pedal e ele vai embora. Ele vai precisar de 5, 6 vezes mais para parar. Então, a gente, que nem você tava, a responsabilidade como dono de oficina, é lógico que se eu puder, o cara chegou na minha oficina, precisa gastar 10 mil, eu puder reduzir para 5, com peça de qualidade. Beleza. Né? Só que eu tenho que ver até onde essa economia vai colocar a vida dele em risco e o nome da minha empresa, né? Com certeza. Que isso é... E, cara, às vezes, até a gente fazendo a coisa 100% certa, ainda dá errado. Sim. Porque o carro é uma máquina. É impossível você prever tudo que pode dar errado naquela máquina. É igual o cara chega pra mim e fala assim, ele fez uma baita de uma revisão no carro, tal, legal, cliente bom. Chega assim, agora eu posso ficar tranquilo, né? Posso viajar que não vai dar nada, né? Eu olho pra ele e falo assim, não tem como eu te garantir isso. Não cara. tem. Eu queria muito poder assinar um papel. Mas se a marca vende um carro zero e dá problema, como é que eu vou garantir? Olha, eu não tenho como te garantir isso. Mas eu falo com toda certeza que você fez tudo que estava ao seu alcance, e eu também no meu, pra que amenizar as chances de vir a dar algum problema. A gente já fez tudo que estava ao nosso alcance pra prevenir aquele problema. Mas se vai ficar 100%, infelizmente não. Não tem como. Eu também Não falo a tem mesma como. coisa. O carro é uma máquina imprevisível, realmente.
Isso mesmo. Ainda mais a quantidade de eletrônica que tem nos carros hoje, né? Porque o carro não é igual ao avião. O avião, o cara voa... Ó, tem tantas horas de voo, troca isso. Ah, mas ainda tá bom. Troca. Não é se tá bom ou não tá, troca. Mas como é que eu vou chegar num cara e falar assim, ó, seu carro tem 100 mil, tem que trocar os 4 rolamentos, os 4 cubos, a suspensão inteira, todas as borrachinhas em cima. Mas meu carro não faz barulho nenhum de rolamento, mas tem que trocar. Porque uma hora ele vai dar pau. Não é assim que funciona, então... A gente até estranha, né? Porque às vezes pega cliente assim, né? Tem um barulho de rolamento, eu já peguei vários casos assim. O troca cara os chega... 4 rolamentos. Troca os 4. Não, mas rolamento dá pra trocar só o que tá roncando. Não. Se esse... Aí parece até que ele tem o conhecimento, né? Técnico da coisa. Fala, não, se esse aí já tá ruim, os outros já devem estar quase. Então pode trocar os 4. Fala, isso aí. Beleza. Esse é o cara que... Isso seria o melhor dos mundos, né? Mas infelizmente... Mas a nossa realidade não é essa, né? Mas, tem cliente que fala isso mesmo. É difícil, mas tem. Tem. E, cara, Puta, a gente tava falando de Japão e de repente fomos falar de realidade nacional e agora estamos no papo de dono de oficina já, né? E essa questão... E oficina no Japão? Você não pensava em trabalhar com carro nessa época? Você trabalhava com o que em Japão? Eu trabalhava em montadora. Trabalhei na Suzuki 5 anos. Depois trabalhei um tempo na Yamaha montando moto. Caramba, que da hora, meu. E depois trabalhei em outras firmas, pintura, com empilhadeira e tal. Tinha um sonho de ter oficina lá, sim. Mas empreender no Japão é muito mais difícil do que aqui e nos Estados Unidos. Pelo fato de você ser imigrante ou não? Um pouco de cada. Porque preconceito? Não chega a ser um preconceito negativo, mas vamos falar mais pelo lado positivo. O japonês ele é muito patriota. Prova disso, você é um especialista em Honda. Quantos clientes seus não são descendentes japoneses? Bastante. Já reparou? Bastante. Eles são patriotas. Os caras têm Honda ou Toyota? Bastante. É difícil você ver um japonês chegar de Jetta TSI. Tem um aqui que é dono de oficina de Nippon e chega, né? Chega, né, mano? Mas, Sempre tem um que dá uma desviada, né? É a ovelha negra da família, né? Mas é muito difícil lá, até por isso, se você montar uma oficina, basicamente 95% da sua clientela vai ser estrangeiro. Isso seria um problema? Não. Conheço caras lá que tem oficina e vive. Mas nos Estados Unidos também é assim. Pelo que eu observo, sim. Então. Porque os brasileiros que vão lá, eles se apoiam muito na comunidade brasileira, né? Entendi. Se alguém tiver, de repente, assistindo e tiver uma outra informação, beleza, eu vou agradecer. Mas até onde eu saiba, é isso aí. É muito difícil você ver um brasileiro que só é cercado por americanos. Entendeu? E no Japão deve ser a mesma coisa, né? E lá também tem uma questão assim, aqui a gente vive da manutenção. Lá o cara para ter oficina, ele vai ter que viver de customização. A manutenção básica é bem menos, porque a cultura dos caras, o poder econômico, cara, o carro velho, ele vai pro lixo. Ele não fica o cara trocando... Eu nunca troquei correia. E o que é velho? Velho, vamos falar lá, um carro até 50 mil, ele tem um nível de desvalorização. Passou dos 50 mil quilômetros, começa a cair bastante. Caramba, 50 então mil você quilômetros. pega lá, vamos supor, um carro que custe lá zero, 30 mil dólares, quando ele bater lá seus 70, 80 mil, ele já vale 15 quilômetros rodados. Isso aí, dependendo, o cara vai rodar em 3 anos, 4 anos. Nossa, então a frota lá é muito nova. Sim. Tem muito carro antigo, mas eles são muito, muito baratos. E o subsídio que o governo dá é muito bom, né? Lá, hoje em dia a gente vê um pouco dessa tendência aqui, você vai comprar um carro zero, o pessoal tenta ajudar, às vezes paga uma tabela ali no seu, mas lá não. Por exemplo, a Toyota teve, quando eu tava lá, a Toyota tinha um plano lá de benefício com os carros híbridos, né? Se você fosse na Toyota comprar um Prius, um carro híbrido, você ficava 3 anos sem imposto, os caras pagavam um valor surreal no seu carro, seja ele qual fosse, né? Então as condições para você pegar um Prius eram muito boas. Mas quando você diz os caras pagavam, é o governo? A concessionária. Mas sim. com certeza deve ser subsidiado de governo, né? Porque não tem sentido, a concessionária não vai ser boazinha e... Exatamente. Entendi, cara. Chega ao ponto de carros bem antigos, assim, vamos falar carro de 10 anos, 15 anos de uso. Nossa, é o meu. O carro tem um valor de mercado, vamos supor, você pegar um Fit 2005, como se aqui ele custasse R$1.000.
Entendeu? Você chega lá, o carro custa 50 mil ienes, que é 500 dólares. Caramba. Se você for mandar amassar ele, às vezes é mais caro do que o valor dele. Entendi. Ah. Mas só que também é o seguinte, você não tem pra quem vender, você acaba... Ninguém Sim, quer, né? Acontece muito entre os estrangeiros. O japonês, ele é muito reto, assim, nessas coisas. Mas o brasileiro faz muito. Mano, chegou alguém do Brasil, o cara não tem carro ainda, mano, passa pro seu nome, eu dou esse carro pra você. Porque é mais caro ele jogar fora do que ele dá pra alguém. E abandonar não pode. Isso que eu ia falar, você não pode abandonar. Pode. Não, porque lá os caras pegam. Lá não fica jogado igual aqui, não. Lá você compra o carro pra você ter direito a estacionar ele. Quem cuida do... Lá não tem departamento de trânsito, especificamente, né? Quem cuida do trânsito é a polícia. Então, você compra um carro. Aí, pra você ter a documentação dele toda liberada, você tem que ir na delegacia, pegar um formulário, preencher, desenhar o estacionamento do seu prédio, as vagas. Aí você tem que saber quem usa a vaga ou não, ver qual é a sua e desenha a sua vaga com o seu carro lá. Nossa, velho. Aí vai pra delegacia, aí eles vão passar lá e verificar a existência daquela vaga. Se no dia que ele passar tiver um corno que colocou o carro na sua vaga, ele não valeu, porque tinha um carro lá. Então você tem que falar, não, é que um corno parou o carro na minha vaga. Entendeu? Mas é muito, o pessoal já... surreal isso aí, cara. Aqui... Aí aprova tudo. Um exemplo chulo. Aqui tem um condomínio na minha cidade aqui, que foi lançado em 1982. De apartamentos. São especificamente 960 apartamentos, divididos entre 54 blocos, certo? Em 1982, porcentagem de pessoas que tinha carro era muito pequena, né? Não era todo mundo que tinha o seu fusquinha lá e tal. Eu acho que desses 900 apartamentos, acho que 400 tinha vaga, o resto não tinha. O que foi acontecendo? Foi passando os anos, mais gente foi tendo carro. Cara, os parquinhos de criança... Área recreativa, área verde, já era. Meteram a motosserra nas árvores, virou vaga de estacionamento, o parquinho não tem mais, eu morei lá, por isso estou falando. E tem um terreno no fundo lá, que era para ser área recreativa, cobriram de vaga, e o outro lado que não cobriram, a gente encaixava os carros lá. Só que detalhe, era ordem de chegada. Porque o meu apartamento eu dava sorte que tinha vaga, só que a gente tinha 2 carros. Aí minha esposa botava na vaga, a esposa tem que ficar na vaga. O marido se vira. Mas tá bom. Ela botava na vaga e eu tinha que dar sorte de chegar numa hora que tinha uma vaga. Se não tivesse, eu tinha que ficar dentro do carro, rezando pra alguém sair, eu botava. Nossa. Olha só a merda, entendeu? E é um condomínio de 1982, né? Lá não é 1940, né? Então... Você vê, né? É a diferença de mundo, né, cara? O que é a estrutura, a organização de um país pro outro? Pensamento de futuro, né, cara? Os caras lá, eles não têm o privilégio, né, de espaço que a gente tem aqui. Sim. E tem a organização. Sim. E aqui a gente com tanto espaço e tem esse tipo de problema, né? Verdade, verdade. É surreal o negócio. E lá os caras costuma ter mais de um carro. Muita gente tem carro, ou tem gente que não tem, porque o transporte público é bom. Tem existe muito, isso? muito, muito. Em Tóquio, eu acho que o pessoal usa mais transporte público. Porque Tóquio é um lugar muito caro para morar. Imagina, eu já populoso pra caramba. Hoje eu não sei se essa informação estaria 100% correta, mas eu acho que é o metro quadrado mais caro. Se não for o mais caro, tá ali entre os top 3 do mundo, é Tóquio, para morar. Xangai é na China, tá certo. E para ter carro lá, então, é muito caro. Imagina. Então o pessoal usa bastante, até porque... a facilidade de usar, a segurança de usar é muito tranquilo. Mas no geral, assim, o pessoal tem muito carro. Mais de um. Carro é uma coisa que lá dá pra ter 1, 2, 3, isso aí dá. Onde você quiser. O pessoal tem mesmo. Realmente tem uma cultura de carro mesmo. O pessoal gosta de ter carro, né? E aí eu imagino que lá carro japonês seja 95% da frota, né? Sempre tive sonho em ter Golf, né? Quando eu comecei a ter carro lá, meu primeiro carro foi um Skyline. Puta merda, começou mal demais, hein, cara? Skyline, mas era um carro, você vê, um carro velho. Cheguei lá em 2004, meu carro era 97. Mas Skyline é aquele igual das 2 lanterninhas atrás ou não? Do mais antigo? O meu era um Sansan Nihongo 33, né? Um Skyline 33. Pra ficar bem claro, Velozes e Furiosos 1, clássico, é o Skyline da Lete, o amarelo. Certo. É aquele carro. Aquele lá?
6 cilindros, tudo? 6 cilindros, Todos são turbo 6 e cilindros? tal. Não, tem uns raridade 4 cilindros. Maioria 6 cilindros. 6 cilindros. E turbo sempre? Não, tem aspirado. O seu era... Turbo. 6 cilindros turbo. Deve ser um tesão, hein? Sensacional, Cambião cara. manual. O meu era automático. Putz. Eu peguei de oportunidade. Na época eu também não tinha carta manual, né? Aham. Na pressa de tirar a carta, eu falei, mano, eu vou tirar que é mais fácil, pegar a carta logo e quando eu fui tirar a carta ainda fui reprovado, minha esposa passou e eu não. Sério, Nossa. ela dirigia, eu fiquei um mês ainda de carona. Nossa. E pra tirar a carta normal? Chegou lá, passaporte... Quem tem carta aqui, chega lá, transfere, né? Certo. Como se você traduzisse a sua carta, mas Isso. mesmo assim... Tem que fazer uma provinha. Tem que fazer umas aulinhas, tem que fazer o exame médico, prova teórica e a prática. A teórica é traduzida. Onde eu morava, em Hamamatsu, é onde tinha mais brasileiro no Japão. Então ali até a polícia fala português. Eles vêm pro Brasil fazer treinamento. Então é muito comum você chegar num lugar, se eles verem que você não consegue desenrolar, você chega na prefeitura, você chega na delegacia, se eles verem que você não fala idioma, tem um tradutor. Mesmo que o cara fala um português muito ruim, mas ele fala. Do mesmo jeito que a maioria dos brasileiros falam um japonês meio ruim também, né? Exatamente. Caramba, É um lugar que tem muito isso. Puta, que indignação que eu tô sentindo aqui, cara. O que traduz é isso, é indignação, velho. Porque, puta, nunca que eu ia imaginar um negócio desse aqui, cara. Aqui o cara, pior que aqui não é tão assim, porque os gringos chegam, a gente desdobra pra atender o cara. Parece que o cara é mais importante por ser gringo do que o resto do planeta. Acho que o brasileiro é muito acolhedor nessa parte, mas por parte do brasileiro e não do governo brasileiro. Sim. Entendeu? Do governo não partiria uma iniciativa dessa de, por exemplo, tá chegando muito lá em Roraima, né? Tá chegando muito venezuelano lá. Não duvido que vai ter alguém que fale espanhol, até porque também não precisaria, né? Dá pra desenrolar, né? Mas Não é a mesma situação, né? sabe uma coisa que eu, por ter as duas experiências, eu reparei? Ó, você pode reparar o seguinte. Eu morei fora, todo gringo que eu vejo no Brasil, ele fala português. A gente que é daqui de São Paulo, eu vou muito na Santa Efigênia. Quem não conhece a Santa Efigênia, aquele centro comercial ali em São Paulo, 25 de março o pessoal conhece mais. Tá tudo ali, né? Santa Efigênia, 25 de março e tal. Santa Efigênia é mais pra tecnologia, né? Cara, você chega ali pros lados da Santa Efigênia hoje, 25 de março, Bom Retiro. O que tem de nigeriano, cara, vendendo roupa, vendendo muamba, os caras rasgam português, eles falam português, e você só sabe que os caras é nigeriano porque é característica, eles são muito diferentes, né? Dá pra ver que os caras é gringo, mas aí você vê americano, o cara fala um português, alemão, beleza. Então, meio que não o estrangeiro, ele tem essa coisa de... Ele se esforça, cara. Ele vai vir pro Brasil, ele já sabe que ele tem que aprender a falar, tudo. E a gente aqui, o brasileiro no geral, é muito acomodado, né? Você vê, o pessoal fala assim, sempre me perguntam isso aí. Como é que é a língua? Como é que é quando você chega lá? Cara, Isso era uma das perguntas que eu ia te fazer. quando você cai lá, porque é diferente você estudar inglês e não usar. Você estudar o Nihongo e não usar. O que Nihongo é? O japonês. Caralho. Quando você cai lá, cara, você não tem o que fazer. Pra mim... Ou você fala, ou você fala. Duas histórias engraçadas que eu vivi, como eu já convivia com eles aqui, então eu já mexia com hashi, os pauzinhos lá pra comer e tal. Quando eu cheguei lá, o cara me pegou no aeroporto, que é o cara da agência de emprego. A gente foi, já tinha parente lá, mas os parentes não foi buscar a gente no aeroporto. Quem foi é o cara da agência. O cara me pegou no aeroporto de madrugada, e indo pra casa ele parou pra gente jantar. Ele parou num lamen, mano. Lamen, o pessoal entender, é como se fosse um restaurante só de sopa. Miojo, né? É. Nissin, lamen. Como se fosse um miojo, uma cumbucona assim, vem carne de porco, tá uma delícia o negócio. Tá, só que normalmente lamen é um restaurante bem tradicional japonês. Não tem garfo. Caramba. Aí o cara pediu o lamen, colocou, aí no balcão tem o hashi, você pega e aí? Aí você se vira pra comer, porque você não tem o garfo. Eu já sabia, mas se fosse um outro cara, mano, ele ia dar um jeito de comer aquilo ali. Verdade, você não vai passar fome por causa disso.
o idioma, você vai vivendo ali, você aprende a falar bom dia, boa tarde, boa noite, direita, esquerda, pra cima, pra lá e vai. Cara, mas você não se sente um analfabeto, não? Sim. Quando você olha aquilo, aqueles pauzinhos lá, Então, esse pauzinho quadrado. Mas aí entra o que eu falo do brasileiro ser acomodado às vezes. Eu tinha essa coisa de falar assim, cara, eu não aceito isso. E por causa de uma vergonha que eu passei, eu aprendi a falar o idioma. Porque eu conheci brasileiros lá, que tipo, eu tinha chegado, eu tava 2 anos, 3 anos, o cara tinha 15 anos lá e o cara não fala nada. Ah, peraí, também aí não, né? Exatamente. O cara só pode ir junto com o brasileiro. Tudo que o cara vai fazer, ele precisa de um tsuyaku. Tsuyaku é um tradutor. Então eu passei uma vergonha que, tipo, eu já tinha 4 meses ali de Japão, já falava um monte de coisinha do dia a dia, gostava de McDonald's, já sabia pedir um lanchinho no Mac. Pô, primeira vez, vou sozinho no McDonald's. Uma aventura, né, velho? Só que eu sabia pedir o lanche decorado. Tipo, aqui é o... Como é que é? O quarteirão, né? É. Lá seria o Daburo Kota Pounda. E tamanegui é cebola. Então eu sabia que eu tinha que pedir um Daburo Kota Pounda, tamanegui nash, sem cebola. Beleza? É isso aí. Então... E... Tava decorado. Então, Daburo Kota Pounda, tamanegui nash, né? Daburo Kota Pounda seto, que seto seria completo. Lanche, batata e refrigerante. Ok. Tudo show. Eu já tinha feito esse pedido pra mim e pra minha esposa, mas tipo assim, tinha um camarada junto. Se der errado, ele, não, pá, beleza. Desse dia não, mano. Foi na aventura. Hoje eu vou. E nesse dia tinha alguma porra de uma promoção, alguma coisa, porque não é normal. Não é normal aqui você chegar e falar cobertura extra por mais R$1. Caralho, mano. Cheguei no balcão, gente na minha frente, pá, a mão pingando suor. Na hora que é minha vez, Daburo Kota Pounda seto, tamanegui nash. Aí ela pegou e falou alguma coisa na época que eu não lembro. Tipo, né? Você quer uma cobertura extra? Tipo, alguma coisa, sei lá. Ketchup mostarda, senhor? Puta, agora fudeu. Aí eu repetia, né? Daburo Kota Pounda. E ela perguntava de novo. Puta que pariu. Aí eu acho que, graças a Deus, depois de uns 2 minutos, ela passando essa vergonha, ela falou, esse idiota quer mesmo um quarteirão duplo, sem cebola, ele não quer mais nada. Comprei o lanche. Eu saí indignado do McDonald's. Assim, comi e tal, mas eu fiquei assim, cara, não posso passar por isso. Você se sente um lixo, mano. Aí eu comecei a estudar mesmo, fui pra escola, na Wizard lá no caso, e fui pra cima pra estudar. Wizard no Japão, velho. Tem. É de um brasileiro o Wizard, né? O Carlos Wizard. Não é mais, né? Ele vendeu. Mas ele fundou, né? Foi ele que fundou. Legal. Então, dali pra frente eu peguei firme. Eu vou sonhar com o Daburo Kota Palma. Pounda. Então, dali pra frente eu peguei tão firme nisso, isso foi com 3, 4 meses. Com 2 anos eu me virava, tranquilamente, porque eu falei, não. Numa situação dessa você já não travava? Não, aí você já consegue falar normal. Com 2, 3 anos você consegue falar bem fluente. O que eu vejo muito, o que eu sei, o que já me falaram disso do Japão é o seguinte, que falar você até consegue falar e entender e tal, mas escrever só quem nasce lá. Isso é real ou não? Não, é porque existe assim, é até difícil do pessoal entender. Existem 2 alfabetos lá. Certo. O hiragana e o katakana. O hiragana são as letras do alfabeto deles, mas como se você estivesse escrevendo em letra de forma. Mas é a letra deles. O que tipo assim, precisa de tantas letras para formar uma palavra. É a mesma coisa que substituir essas letras por símbolos. Por exemplo, um pauzinho é A, um quadradinho é B. Porque normalmente assim, ó, as palavras típicas da língua deles é tudo escrito em hiragana. E katakana usa-se muito para outras palavras. Então, toda placa que você vê na rua, normalmente ela está escrito em hiragana e katakana. Então você consegue ler, porque está escrito lá Hamamatsu, mas está escrito em hiragana e está escrito em katakana. H-A-M-A. Então, por exemplo, se
você pega lá, por exemplo, Kuruma. Kuruma é carro. Então, Kuruma em hiragana é uma coisa. Mas em katakana você vai entender. Que vai estar escrito Kuruma. Porque você já decorou cada letra, é o tal símbolo. Então você se adequa mais fácil. Então, assim, se o cara gostar, que eu gostava, você aprende a ler e escrever. Só que aí existe uma terceira coisa que é o kanji. O kanji, que todo mundo conhece, são aqueles ideogramas. Mas que o tudo chinês... que a gente tá falando não é ideograma já? Não. Parece, mas não é. São letras comuns. Igual a nossas? Não. O Ou igual a hiragana... nossa com um desenho um pouco mais... o hiragana são as mesmas letras nossas. O alfabeto, o abecedário, escrito do jeito deles. Certo. Tem o katakana, que é escrito do nosso jeito mesmo. Mas, por exemplo, se eu pegar aqui e escrever Kuruma aqui, você vai ler Kuruma. Só que você não sabia o que era. Porque eu escrevi em hiragana. Se eu escrever... Ou em katakana. Se eu escrever em hiragana, você vai olhar... Mano, não sei. Eu acho que você escreveu de qualquer jeito. Entendeu? Eu vou olhar e Só vou que fazer o isso aí. kanji é aqueles monte de desenho assim, ó. Aí cada Porque- símbolo representa talvez uma frase, né? Às vezes uma frase, uma palavra, por exemplo, você tem como escrever carro em hiragana, em katakana e em kanji. Aí sim, o kanji, cara, em tantos anos que eu morei lá, eu sabia ler, vamos falar ali, 50 kanji. Eu lembro que acho que são, se alguém vê aí que manja mesmo de Nihongo de verdade, vai me corrigir, mais de 30 mil. Os caras falam que, tipo, o cara, até ele sair do Shogaku, né, que é o high school lá, ele aprende, tipo, 8 mil. Que já é um É puto muito. Pra ele aprender mesmo, aí ele vai partir pra essa área acadêmica mesmo, estudar isso. Em tipo faculdade e faculdade de letras, tal. essas Deve coisas ser assim. alguma coisa assim. Literatura mesmo. Mas o básico, você aprende sim. Ler, escrever. Eu esqueci muita coisa, mas até hoje, se eu ver assim as coisas que eu mais convivo, aí você consegue ler. É bem bacana. Eu não imaginava, cara. A informação que eu tinha até então é que você conseguia falar, mas ler e escrever, esquece. Talvez quem me passou essa informação foi uma pessoa que não tinha tanta dedicação em aprender, né? Ou não tinha tanta motivação pra aprender, né? Também tem isso, né? Porque é aquela coisa do gostar, né? É. Quando eu É aquilo, quando você gosta, você aprende sozinho. Sim, fica Igual a fácil. mecânica, cara. Eu gosto da mecânica a ponto de chegar e aprender. Tive meu pai que mexia, tive meu avô que mexia, mas coisas mais simples, né? Injeção eletrônica, essas coisas assim, eu fui aprendendo por mim mesmo, pesquisando, lendo, fórum na época, revista, vídeo, e aí você vai aprendendo. Mesma coisa assim, né? Mas tudo na vida é assim, né, Daniel? Você vê que a gente vai estudando, a gente vai evoluindo, aprendendo assim. Você vira um autodidata. Se o cara não adquirir esse conhecimento de que ele tem que ser um autodidata, porque o pessoal tem essa coisa de que o cara ser um autodidata, ele é tipo especial, né? Uhum. Na verdade, não. É você entender o que é ser autodidata, absorver isso e começar a executar, né? O cara pode estar numa faculdade e ser um autodidata. Porque você tem, eu acredito, eu não cheguei a fazer faculdade, mas na escola normal, vamos falar, você tem um cara que faz ali o mínimo do mínimo do mínimo só para passar, e você tem um cara que se dedica um pouco mais para aprofundar mais no assunto, e tem um cara que se aprofunda tanto que acaba seguindo a faculdade depois, ou uma especialização, alguma coisa, né? Você não vê uma coisa bacana? Por exemplo, o cara entra na faculdade, o cara acha que o professor vai ficar passando lição na lousa, né? Não tem nada a ver. Ele puxa um tema, passa um trabalho, você que se vire para pesquisar, ele fala, ó, lê nesse livro que tem o que eu tô querendo. E você vai comprar livro, você vai estudar e você vai apresentar aquilo. É ser autodidata. Não é a escola primária que a professora ficava lá escrevendo para nós. Entendi. E na profissão a mesma coisa, né? Às vezes o pessoal tem preconceito com o mecânico, que o cara chega na oficina e fala assim, e nem a gente que mexe com multimarca, mas você já mexeu com BMW? Como se, tipo assim, pô, o cara mexe com Honda, ele vai fazer cagada na minha BMW. Só que esse mesmo cara assiste a série lá de médico lá, Dr. House, sei lá, aquelas bagaças, o cara chega lá, o cara tá quase morrendo e os caras tá debatendo o que eles vão fazer. Porque é uma situação inusitada. Verdade. Ele não pode sair aplicando coisa no cara. Verdade. Então eles estão estudando.
É a mesma coisa, né? Cara, todo mundo já teve uma primeira vez de mexer em alguma coisa. Sim. Já teve uma primeira vez que entrou um Civic na minha oficina. E quando aquele cara perguntou se eu já tinha mexido, eu falei, já mexi pra caralho em Civic. Domino esse carro, sei fazer tudo. Nunca tinha colocado a mão. E desenrolei, fiz. Mas só que eu tinha que fazer isso, porque eu sabia que se eu não falasse, nunca ninguém ia deixar um Civic. Com os acordes, então, piorou. Porque o cara já pensa, não, um acorde V6 e tal, não vou deixar esse cara mexer. Teve um que confiou. E esse um eu fiz vídeo, trouxe os outros. E esse um ficou contente, graças a Deus, nunca fiz cagada assim. Mas toda vez que você vai acabar inovando, por exemplo, tem que ter alguém que vai confiar em você a primeira vez. Tem. Entendeu? No início da profissão, principalmente, agora já tá mais fácil, mas no início é difícil. É porque difícil. O pessoal tem que entender, eu acho que até, que nem você fez isso, todo mundo já fez isso. Eu já fiz isso. Só que o cara que é proprietário, às vezes ele acaba caindo numa furada. Porque ele tem que conhecer um profissional e tem as perguntas que ele pode fazer pro cara, pra ele puxar do cara um pouco do conhecimento, Sim. Estratégia que o cara trabalha, abordagem do cara, equipamento, Sim. tal. Aí ele já sabe, aqui vai dar certo. Porque você imagina, você chama um mestre de obra. O cara é um excelente profissional. Ele fez casas da sua família e tal, e várias casas. Só que esse cara nunca fez uma mansão de 3.000 metros quadrados. Ele não tem capacidade de fazer? Tem. Então, quer dizer, eu só vou dar essa mansão pra ele fazer se ele já fez 10 mansão? Não. Senão, nunca nenhum mestre de obra vai ter feito nenhuma mansão no mundo. Exatamente. Todo cara que hoje faz um prédio de 30 andares, ele já fez uma casinha mais simples. Sim. Né? É verdade. Mas é mais ou menos por aí. Aí já entra até uma questão cultural, né? Cultural brasileira. E eu também entendo os donos de carro que pensam assim, porque o carro é um bem de consumo tão caro no Brasil que o cara fica meio com o pé atrás mesmo, às vezes, infelizmente. Então, mas é cultural do brasileiro isso aí. Às vezes o cara fica te julgando. Mas, modéstia à parte falando, todas as vezes que essas situações aconteciam, de vir algum carro novo que eu não tinha mexido ainda, eu sabia fazer de um jeito que o cara pensava mesmo que eu já tinha mexido. Entendi. Entendeu? Não, sim. Assim, não, esse carro usa tal sistema. Por quê? Porque eu já tinha devorado 3 livros, 20 vídeos sobre aquele carro. Primeiro Civic que eu me lembro que eu atendi, pode ter, eu acho que foi mesmo, o New Civic. Foi na minha primeira oficina, em 2015, na Jardim Paulista ainda. E o cara chegou lá, meio desconfiadão, não, eu tô com um probleminha aqui na bomba de direção, vazando óleo, problema clássico do Civic e tal. Queria fazer uma revisão. Não, deixa aí, beleza. Então, mas você já fez isso? Já fiz. Essa bomba costuma vazar muito naquela vedaçãozinha na tampa dela ali e tal. Então, é um problema bem clássico de Civic. Eu nunca tinha feito, mas já tinha visto um monte de vídeo do cara desmontando, o cara fazendo. Então, eu absorvi aquele conhecimento pra mim, sabe? E muitos caras estão... Às vezes, pessoas falam assim... Pô, mas Daniel é um trapaceiro, meu, não sei o quê. Cara, se eu não falasse isso, eu nunca teria feito uma bomba de Civic até hoje. O cara não vai falar assim, você nunca fez? Não, nunca fiz. Não, mas mesmo assim, faz aí que vai dar certo. Ninguém faz isso, cara. Ninguém faz isso. Aconteceu a mesma coisa comigo para mexer com BMW, Audi e Volkswagen, esses TSI. Quando começou a entrar esses carros, eu já tinha tanto conhecimento de estudar eles... E quando eu falava com o cara, a impressão que ele tinha é que, mano, esse cara já deve ter feito uns 20 motor TSI. Que eu falava, mano, esse carro dá isso, esse carro dá aquilo, ele vaza aqui, vaza ali. Sim. Infelizmente, né? Não era pra ser assim. Não é. Mas a gente tem que ter jogo de cintura, tem que passar confiança pro cara. Isso. E assumir a responsabilidade, né? Se caso fizer alguma coisa errada, tem que assumir a responsabilidade total e absoluta. Isso aí eu prego desde sempre, né? Você tem que jogar, no dito popular, tem que jogar um migué, mas você tem que ser homem pra assumir o BO depois. Fez alguma cagada? Vai assumir. Vai ter que entregar o carro pro cara zero. Entendeu? Ó, atrás de você aí tá uma, entre aspas, uma cagada. Entendeu? Sim. Que não foi culpa minha, mas também não foi culpa do cliente. Eu tive que comprar um câmbio pra entregar o serviço pra ele. Mas você sabe que isso aqui que aconteceu aqui é uma coisa que é uma polêmica aí que levanta. Vai sair um vídeo no meu canal daqui uns dias sobre uma BMW que a gente tá lá na oficina e aconteceu um incidente e bateram nesse carro. E eu falo muito isso daí pro pessoal, falo assim, cara,
O cara para ter uma oficina mecânica, o pessoal antigamente, né? Não, o cara veio ali, trabalhou ali um pouquinho, compra uma mala de ferramenta, monta uma oficina. Eu não sou contra o cara montar a oficina. Eu só não quero que você se lasque. Porque eu aprendi muito me lascando. Então eu tô te avisando. Ó, aqui acontece assim. Aqui acontece assim. Não, eu me viro. Beleza. Então, oficina tem que ter capital de giro. Oficina tem que ter patrimônio. Tem que ter caixa, o caixa da merda. Porque acontece. Esse mês passado, a gente recebeu uma BMW X6M. A do freio. A do freio. E o carro tava parado em frente à oficina. Porque a minha oficina tem 140 metros quadrados. Em média tem 15 carros por dia. Meu Deus então, do céu. Se o cara não vir, às vezes o cara não deu para ir buscar esse carro. Eu tenho um lugar para guardar carro, seguro. Só que durante o dia tá ali os carros. Porque às vezes um enrosca, a gente tira um, põe o outro, tá mexendo. Veio um caminhão e bateu na BMW. Puta, tinha que ser logo na BMW, meu. Aí que tá. Aí o cara, se fosse um Corsinha, ninguém ia dar atenção. Acontece. Não, realmente acontece. E aconteceu logo numa BM de 250 pau. A princípio, o motorista do caminhão, coitado. Pô, mano, eu não sei como, mas eu vou pagar, tal, não sei o que, o caminhão da Ambev. Ele falou que a Ambev não pagava. O que aconteceu? Ralou? Não, arrancou o para-choque dela. Jesus, vai ter vídeo, amado. tudo. Eu gravei isso daí. Sorte, não pegou lataria, não pegou lanterna, mas arrancou o para-choque traseiro fora. Aí você olha na hora e você fala, agora lascou, né? Então depois, para resumir a história, a Ambev acionou o seguro dela, pagou, tal, deu tudo certo. E detalhe, que eu postei coisas no Instagram sobre isso daí, o pessoal já me perguntou, mas com certeza um carro desse tem seguro, tal. Não tem. A maioria não tem. Esses carros top, caríssimos, ao contrário do que o pessoal pensa, os caras não põem seguro num carro desse. Não põe, porque vai ser 50 mil o seguro Tem no carro seguradora que não pega dependendo do ano. Você pega uma M3 aí de 10, 12 anos de uso, não é qualquer seguradora que pega mais um carro E outra desse. coisa, se o cara tiver seguro, ele que vai ter que pagar? Se ele não quiser, ele não é obrigado a acionar. Então, se ele, mesmo assim você vai ter que pagar a franquia e, sei lá, cara, eu tenho que ver. Talvez o seguro nem cubra, porque tá sob sua responsabilidade o carro. Aí eu fiz uma pergunta no meu Instagram. No dia que aconteceu, eu fiz uma caixinha de perguntas e eu coloquei: qual é a ferramenta mais importante que você precisa ter dentro da sua oficina hoje? Aí muita gente respondeu: scanner, literatura técnica, conhecimento, ferramenta de fasagem, e foi vindo as respostas. Eu falei, bom, nenhuma delas está errada. Sim, você precisa, não posso falar tá errado. Não. Todas têm base. Só que o que o pessoal não vê, na minha opinião, a ferramenta mais importante que a gente tem dentro da oficina hoje é dinheiro no caixa. Porque quem resolve uma merda dessa agora? Porque até então, até que 2 semanas depois que se resolveu tudo, eu tava ciente que eu ia pagar todo o prejuízo. Entendeu? Então, assim, isso vale para uma situação dessa, vale para uma situação de um câmbio que deu problema, você teve que comprar um e resolver o problema do cliente. Sim. O que você vai fazer com aquele câmbio depois, é problema seu. Mas o problema do cliente você resolveu. Isso. Quanto custou? Não sabemos. Nesse ponto aí, já não importa quanto vai custar. Pra mim. Entendeu? Não importa. Hoje não importa. Teve um cara que, quando eu lancei esse vídeo aí, ele me perguntou assim, ele mandou um comentário no vídeo, eu não vou lembrar exato, mas vou tentar sintetizar aqui. Ele falou o seguinte, por isso que não dá pra levar o carro em oficina pequena, porque se dá uma merda assim, os caras não tem como assumir. Eu falei assim, cara, mas eu também comecei pequeno. A questão é que você não abraça uma coisa que tá longe fora da sua alçada. Quando eu era menor, eu não pegava câmbio. Eu pegava motor de carro popular, que é onde eu conseguia assumir se desse uma merda. Aí foi aumentando o tempo, foi aumentando o capital, foi aumentando a estrutura da oficina, você vai aumentando os desafios. Sim. Agora eu pego o câmbio, porque se der uma merda eu tenho como fazer isso daí. Pela filosofia dele, todo mundo nunca ia crescer, nunca ia ter nada, entendeu? Não é que o cara tá errado, é um pensamento dele. Que, na minha visão de dono de oficina especializada hoje, tá errado. Porque eu sei que é começar de baixo. Você acha que muitos mecânicos estão vendo a gente hoje aqui, você acha que a maioria deles tem capital de giro?
Tem nada. Não tem, cara. É o que eu falei. Eu demorei 4 anos pra ter, É o mas que eu também sou meio louco, eu não sou... Não, então, mas é o que eu falei no vídeo, que vai sair da BMW, assim, ó. Hoje, vamos colocar aí, acho que 98% das oficinas aí não tem. Não tem. O cara, ele gira todo dia. Isso Mas se mesmo. você chegar nele hoje e falar assim, mano, 30 mil reais, ou sua oficina fecha amanhã, fecha. Fecha. Ele não tem. Isso aí. Ele não tem nem da onde tirar. Isso mesmo. Entendeu? Ele não tem, que aí entra o patrimônio, né? É. Você tem um carro pra queimar? Você tem algum... Não tem. Tem Porque crédito no banco. o carro é financiado, a moto é financiada, É. os equipamentos é financiado, o caixa tá zero. Isso mesmo. Se der um BO, os clientes atrasar uns pagamentos, ele atrasa até os compromissos dele. E se o cara cair e quebrar uma perna? E se você Então. quebrar uma perna hoje? Se Aí eu quebrar uma entra- perna hoje? Entra o que eu falo assim, o problema que eu tento passar pro pessoal não é o cara que tá começando igual quando a gente começou a assumir desafio. Mas aí vai puxar para aquela questão assim, quanto que você cobra de mão de obra? Porque tem aquele cara que fala assim, nossa, os caras cobram X para fazer um serviço, eu vou cobrar menos. Só que tanto para o cliente entender quanto os amigos profissionais, meu ponto de vista, cara, quando você pega um carro, uma vez um cara me perguntou, ele falou assim, acho que perguntaram num vídeo de BMW, o valor de um serviço, eu não gosto de falar, Também não porque dá muito mimimi, Aham. mas era uma situação que dava pra falar. Eu falei, mano, falou, começa, né? Já era. Ah, um absurdo, não sei o quê. É. Aí o cara comentou assim, só porque era uma BMW. Exatamente. Só porque assim, o cara tem que entender, o cliente e os amigos, reparadores, entra um Gol 2010 na minha oficina para trocar uma pastilha. Você vai cobrar, vou dar um número fictício, tá? R$100 de mão de obra, vamos supor que a pastilha custe 100 ou 50, R$150. Entra um Civic, você não vai cobrar 100. Entra uma BMW 2019, 18, é 300, meu amigo. O cara, tá vendo? Só porque é uma BMW. Não, filho. É porque é uma BMW, porque assim, ó, o Gol, se eu na hora de manobrar, porque a partir do momento que você me entregou a chave do carro, ele é meu. Se na hora de eu manobrar eu ralar o Gol, é um Gol. Se eu ralar o Civic, É um Civic. já mudou. Se eu ralar uma BMW, fudeu, mano. É isso mesmo. Aí na hora que eu ponho no elevador, se eu vacilar e o meu pito da minha pneumática riscar a roda do Gol, que é de ferro, ninguém nem vai ver. A do Civic, eu já vou ter que reformar. A da BMW, fudeu de novo. Tudo fudeu. Entendeu? Então, na prática, você tá cobrando R$100 para trocar a pastilha e os outros 200 fica como se fosse um seguro pra seguro. oficina. Então, Pra você formar caixa pra na hora que der merda você ter como cobrir. eu sempre falo assim, ó. É a diferença dos caras que levam, o dono de BM que leva no cara de 100 conto, o cara risca a roda e faz o que faz, e o cara fala, se vira, agora o problema é seu. E a diferença do cara que traz na gente e fala, não, pode deixar que Sim. agora o problema é meu. Por isso que é complicado também, uma outra vertente da situação, permitir que o cara traga a peça. Isso é uma polêmica do caramba e eu não viso entrar nisso daí, cada um faz do jeito que quer e tal. Mas é ruim e por 3 motivos. Primeiro, porque com certeza o cara vai trazer peça errada ou vai trazer peça que não precisa ser trocada. Ou, primeiro, na verdade os 3 motivos eram ou peça errada ou peça que não vai precisar ser trocada. E o terceiro, se der um problema, o cara olha pra você e fala, foi sua mão de obra. Você olha pro cara e fala, foi a peça. Aí começa o impasse. Aí começa o impasse. A corda sempre arrebenta pro lado mais fraco, que é o nosso lado. Por quê? Porque empresário no Brasil é malvadão, é capitalista, opressor e é um demônio na sociedade, entendeu? Então... Essa questão da mão de obra também, eu gosto de enfatizar pro pessoal assim, ó. Quando eu vou estipular um valor de mão de obra de um determinado serviço na minha oficina, para determinado padrão de carro, né? Tempário. Quem não conhece tempário sabe. No próprio tempário tem lá a tabela inicial, intermediária e prêmio. Por que que uma empresa igual um tempário, que é usado dentro de concessionária e tudo, tem essa diferenciação? Porque a gente quando vai dar um valor de mão de obra, a gente tem que pensar assim, não é o simples ato de falar assim, quanto você cobra para lavar esse copo? Ah, dá R$1 aí que eu lavo. Não, pera aí. Onde que esse copo vai ser lavado? Que produto eu vou usar para lavar esse copo? Ele é orgânico? É biodegradável? Ele agride minha mão? A torneira tem água quente ou não?
tal. Então, quer dizer, Tudo tem o custo. processo para esse copo ser lavado tem que ser analisado, porque você vai fazer... Eu falo isso porque já aconteceu comigo, num cliente chegar e falar assim, ó, eu vou levar o carro para você fazer um diagnóstico, só que eu vou chegar aí cedo, eu queria que você fizesse o diagnóstico até meio-dia, porque eu já quero sair daí com o negócio fechado. Aí você fica com o carro à vontade para mexer. Não é o padrão. A gente sabe que toda vez que... Parece uma coisa, né? Serviço de oficina, quando é feito na pressão... Dá merda. Dá merda. E comigo aqui ainda tem mais. Se o cliente estiver perto, dá merda. Então... Se o cliente for meu vizinho, dá merda pra cacete. E se for da família, fudeu. Aí é igual a lascou. BMW, entendeu? Fudeu. Então, se o parente trouxer uma BMW, deixa pra lá. Não, aí eu mando no Klein, aqui pertinho. Eu Tá fico só certo. com o Honda mesmo. Então, eu fui mexer no carro do cara, numa situação dessa, era um linha, então ele tem aquela mangueira de retorno do reservatório que ele vai um engate rápido ali na carcaça da válvula termostática. Aquilo ali você não pode chegar perto que ele quebra. Quebrou. O problema era quebrar? Não, porque já tinha vazamento e ia ser trocado. O problema é que quebrou e queimou meu braço. E queimou feio. Então, se eu não tivesse uma oficina já com a estrutura, com colaborador, com a minha equipe, eu ia ficar uma semana sem trabalhar. Verdade. Você Ninguém vai te remunerar o tempo que você ficou em casa. Aí entra, o cara Vou cobra. até te dar uma dica depois, lembra de eu falar depois que acabar? Seguro pra isso. Eu tenho seguro Então, pra isso. eu não Você sabia. sabia que existia? Não, pra isso Ninguém não. sabe. Eu tenho seguro pra Então, isso. porque, meu, aí eu te falo, o cara cobra diagnóstico, o cara sabe cobrar uma boa mão de obra, não é cobrar absurdo, cobrar o que tem que ser cobrado, Eu acho que porque tem- esse tipo de coisa acontece. Acontece. E eu acho que tem que cobrar também porque é o seguinte, mecânico é gente. Mecânico não é mais aquele cara que vive de bar em bar, tomando pinga. Tem mecânico assim? Tem, mas tem todos os profissionais assim, entendeu? Mas mecânico não merece ser tratado, não merece mais ser tratado como um cara que não vai ter nada na vida, que vai viver o resto da vida aquilo ali mesmo. Não, cara, a gente também tem sonho, a gente também quer progredir na vida, também quero viajar, quero curtir, sabe? Então tem que valorizar, entendeu? Tem que valorizar. E eu acho que já valorizou bem, já mudou Sim, bem sim. o nosso ramo, entendeu? Você Com conversa certeza. com os caras mais antigos aí, você vê. Valorizou bem, mas ainda tem muito a ser feito. Igual eu tava falando esses dias com um cliente meu que é marceneiro. Pô, ele é marceneiro daqueles apartamento foda. Meu Ele pai. falou assim, cara, seu pai é? É. Então, tem projeto que a gente pega que é de 300 mil reais. Ele falou. Eu falei, cacete, 300 mil reais em imóvel. Já foi meio preconceituoso da minha parte, mas foi inconsciente falar isso. Aí ele disse, sim. Aí ele mostrou as fotos, puta, é um negócio de novela. Aí depois ele falou as máquinas que ele tem. Uma custa 100 mil, outra custa 500 mil, outra custa 50 mil. Quando foi ver, 300 ficou barato. Porque o investimento do cara é muito grande em cima daquilo. E outra coisa, imagina se ele chega com um negócio perfeito lá, fica 1 centímetro fora da medida, tem que refazer tudo. Tudo isso está embutido. Então hoje em dia no Brasil, está melhorando muito essa questão de valorizar a mão de obra. Para um país como o nosso, que vem muito da escravidão, que tinha muito escravo aqui, e isso acaba ficando enraizado, né? O fato de o escravo trabalhar de graça, a pessoa pensa, não, mão de obra então não tem que ser valorizada. É. Entendeu? É uma coisa subconsciente. É um país que não tanto tempo atrás ainda era escravocrata, que chama? Não sei. Não Vocês sei. entenderam aí. Mas, então é um processo lento e contínuo de quebrar essa visão, sabe? Sim, sim. De que eu posso pagar 3 mil numa peça, mas não posso pagar 300 de mão de obra para instalar essa peça, entendeu? Complicado isso daí. Nos Estados Unidos eu acho que já está bem mais avançado isso daí. Lá se valoriza mais a mão de obra do que a peça. Né? E aqui ainda está muito ao contrário. Só que, por outro lado, se o país não ajudar, a gente não tem como mudar. Porque uma peça de um carro, vou dar um exemplo que vem na minha cabeça agora. Um coxinho de motor do Honda, for comprar é R$ 1.500. Da CRV, 3 mil e poucos reais. É muito caro. Entendeu? Pra mim é caro, pro dono do carro é caro. Ninguém ganha com isso. Se bobear, nem a Honda ganha com isso. Porque você vai ver onde fica o grosso do dinheiro é pro governo. Provavelmente. Entendeu? Provavelmente Então, nem eles têm margem assim. É aquela mesma revolta que quando você começou a falar do Japão, sabe? Sempre cai nisso, né? Sempre então, cai nisso. Fogo, cara. Não tem jeito. Mas aí, cara, fala mais uma coisa pra mim. Então você voltou do Japão, abriu a oficina, reformou, começou a tocar Nippon. E onde que o câmbio automático entra
equação aí? Cara, o câmbio automático na minha vida também eu devo a um cara e eu ainda vou agradecer ele, nem ele sabe disso. É um cliente meu e eu ainda tenho que falar com ele. Ele é um cara que ele tem uma empresa, ele reforma alternador, motor de arranque e tal, só que ele não mexe no carro. É só a empresa, você leva, ele reforma. E foi por causa desse cara que eu comecei a mexer com câmbio automático, porque eu mexia só com manutenção geral. E esse cara, ele tem vários carros, ele tem uns carrinhos antigos e tal, e ele é muito criterioso com os carros dele. E ele sempre levou os carros para mexer. E um dia ele pegou e falou assim, cara, eu tenho um Xantia, um Citroën Xantia. Deus me livre. Mas- Traz o terço lá pra gente se BG aqui. Um carro do cara zero, mano. Zero, zero. Ele falou, e ele conhece bastante de mecânica. Ele falou, ó, esse carro vaza do retentor da bomba. Eu já tinha uma certa noção ali. Eu falei, pô, do conversor ele é. Eu queria que você mexesse pra mim. Eu falei, não, você tá maluco? Eu não... Até por causa dessa história, hoje eu sou um grande incentivador dos caras a estudar câmbio automático. Aí eu falei, não, meu, não vou mexer com isso aí não. Isso aí tá doido, é BO, eu vou fazer cagada aí, lascou. Ele, não, pô, você consegue. Eu falei, não, deixa pra lá. Aí passou, ele trouxe carro, passou um tempinho, ele de novo. E aí, você não vai mexer no Xantia? Eu falei, cara, não, isso aí é problema. Tá? Ele falou, meu, mexe que você vai ver, vai dar certo. Não se preocupa. Aí eu pensei, falei, não, traz lá. Por quê? O cara passou uma segurança, tipo assim, tenta. Te deu um respaldo. É. Você sabe que se fizesse alguma coisa de errado, o cara ia estar do seu lado. Sim. Beleza, assumi o BO, não tinha macaco de câmbio, nada na época, fizemos o câmbio na mão. Pesado Só pra que eu já cacete. tinha aquela noção de o conversor, não podia forçar e tal. Enfim, fizemos o problema, deu certo. O serviço deu certo. Quando deu certo, ele falou aí, falei pra você que você ia conseguir, tal. Beleza, pagou, ele falou assim, ó, por que você não estuda isso aí? Você já pensou em mexer com câmbio? Isso aí é bom, hein, mano? É um negócio que vai dar certo mais pra frente. Que ano foi isso? Isso daí, acho que em 2012. Comecei em 2011 lá, sozinho. Beleza. No que ele falou isso aí, me deu um estalo, né? Eu falei, pô, eu vou dar uma olhada. Comecei a procurar vídeos na internet. Você não fazia ideia do que era um câmbio automático. Muito pouco. Comecei a estudar tal e pesquisar vídeos na internet. Comecei a assistir muito vídeo de câmbio automático e me interessei, porque sempre fui muito focado em injeção eletrônica e motor, mas depois que você já tem um certo conhecimento ali, a gente que gosta do negócio quer mais, né? Sim. Eu falei, cara, eu quero ver qual é que é disso daí. Aí eu descobri, fui fazer curso na Apta Brasil, fiz curso, comecei fazendo câmbio com consultoria na época. Como assim? A consultoria aí hoje é uma coisa que eu faço. Por exemplo, eu fiz curso, eu já tinha um conhecimento, só que eu não tinha experiência. Certo. Então tem empresas, normalmente oficinas, já experientes nisso. Eu pegava, vou fazer o câmbio de um Civic. Aí eu ligo pros caras, falo, meu, quanto que é pra fazer um câmbio desse? O cara, ó, você tem que cobrar de 7 a 8 mil. Você vai fazer, você vai tirar uma margem com peça, vai ficar zero. Passava pro cliente, ó, você vai gastar isso. Pode fazer. Eu tirava esse câmbio, levava até ele, aí na oficina do cara, ele abria junto comigo e ia me ensinando. Ó, Entendi. é aqui, é aqui, é aqui, é aqui. Pô, nem comprava sabia que as tinha peças, isso, cara. comprava as peças, que ele também vende peça. Então ele não é uma oficina mais que atende carro. Ele dá consultoria e ele é importador de peça. Entendi. Então já comprava as peças lá, fechava o câmbio, testava tudo, ele falava, ó, tá pronto. Mas como que testava fora do carro? Porque dá pra testar a aplicação, né? Aplicação Aplicação. só, né? Então, determinada caixa, a gente sabe que tem características que dá um problema de solenoide ou não. Sei. Então já sabe que ali vai dar certo. Se não der, pelo menos não precisa remover o câmbio de novo. Certo. A hidráulica tá zero. Aham. Aí é alguma coisa, um corpo de válvula, uma eletrônica, beleza. Então eu fiz isso. Então vamos supor, se era pra eu ganhar ali 2,5 de mão de obra, eu pagava 1.000 pra ele. Pela consultoria. Entendi. Eu fiz isso em 3 câmbios. No quarto eu falei, agora eu vou assumir. Aí eu já peguei logo um 5HP 19, Passat, Facinho, né? um câmbio Tamanho dessa mesa aqui. gigante. Desmontei ele 6 vezes. Ah, é pouco. Não é mole não, cara. Isso é... Cobrei. Aí uma coisa que eu passo pro pessoal, né? O cara não consegue chegar lá em cima
sem ralar, né? Desmontei 6 vezes, cobrei 8 para fazer, gastei 10. É isso que eu ia falar, você tomou prejuízo aí. Gastei 10. Sem contar o tempo, você tá falando só de peça. É, sem contar sem o contar tempo, a mão de consumido. obra. Se contar o tempo. Só esquece. que o que eu aprendi nesse processo, em 2, 3 meses que eu fiquei mexendo nesse carro, Ninguém te cara, tira. esses 10 mil não é caro não. É verdade. Então, foi assim que começou. Aí daí pra frente, É aquilo que eu tava falando. Não tem, a partir de um certo ponto, não tem mais preço. Não é quanto custa mais, é resolver o defeito do cliente. Porque se você for pôr na equação o aprendizado seu, não tem valor, não tem preço. e uma coisa que você falou antes, e eu vou puxar agora de novo, sempre, desde quando eu comecei a mexer com câmbio, eu sempre me resguardava disso. Até hoje, por mais que a gente tenha uma experiência já pouca, né? São 6 anos mexendo com câmbio automático, é pouco, estamos começando, vamos falar assim. Mas toda vez que eu vou fazer um câmbio de um carro que eu nunca fiz, eu tenho os contatos, o pessoal que é conhecido da área, entrou assim, Sim. tal. Quanto que um câmbio desse custa? Eu procuro no mercado. Ou quanto custa um câmbio de uma CR-V? 5 mil. Bom. Você sabe que se der com merda... garantia. Então eu já sei, pô, se eu errar, se der algum problema, é aqui que eu tenho que ir. Sim. Eu não posso pegar, não. É lógico, a gente tem que ser otimista, mas não irresponsável. Né? Exatamente. Você tem que olhar Senão- o lado do cliente primeiro. Entendeu? E se der Claro. merda, você vai suprir e o carro dele vai sair andando, lindo, maravilhoso e acabou. Né? Exatamente. Concordo com você, com certeza. E então de 2012 para cá, câmbio automático. E hoje a Nippon também mexe com manutenção normal, você estava me falando, não é específico exclusivo de câmbio automático, mas a sua ideia é ficar no câmbio automático. O plano da gente lá é esse. Se eu pudesse hoje, eu faria só câmbio. Só transmissão automática. Mas não dá, né? Normalmente o cliente ele tem outros carros. Esse mesmo carro que eu fiz um câmbio, normalmente a gente dá sequência na manutenção. Mas hoje, vamos colocar O seu desejo... 50% do nosso fluxo é câmbio. Mas se eu pudesse mexer só com isso, eu faria. Tranquilamente. Legal. Tem que gostar mesmo, cara. Tem que gostar. Não, é muito bom. Eu gosto. Bom, mas eu vou falar pra você. A primeira vez que eu montei um câmbio, que eu andei e ficou legal, eu falei, caramba, eu montei, cara. Consegui fazer o carro funcionar. Que eu pus o drive assim, que eu senti a aplicação. Falei, cacete, não é que funcionou mesmo, bicho? É da hora, Puta, é da hora. É uma satisfação que eu acho que poucas profissões dá assim essa satisfação, sabe? É uma coisa que eu não tinha quando eu trabalhava com informática, que é o que eu buscava, essa satisfação de poder... Eu comecei assim nos motores, né? Lembra? Mano, quando você desmonta o motor todinho, você limpa tudo, vai o processo de retífica, monta, Sim. você funciona o carro, vê aquilo tudo funcionando, bonitinho, zeradinho, é muito da hora, né, cara? E o câmbio é a mesma coisa. Primeira vez que eu fiz um câmbio também, que o carro sozinho, que o carro andou, tudo, trocou marcha, eu falei, cara, que negócio louco, mano. Que você tem noção do tanto de coisa que tá rodando ali dentro em perfeita sincronia para que aquilo aconteça. E você fala, eu consegui colocar tudo no seu devido lugar certinho para funcionar sem problema nenhum e ficar bom, sabe? Exatamente, É legal, é uma muito satisfação top. e tanto, viu, cara? Show de bola. Muito top mesmo. Isso aí. Desejo todo o sucesso do mundo pra Nippon aí e tô devendo uma visita lá, cara. Tenho que ir lá. Tem que ir, eu tô esperando. Pois é, você só veio, você também não pode falar nada não, que você só veio por causa do podcast, né? É nada, é nada. Mas é correria, né, cara? Eu Eu sei sei, como é que é, eu sei que... a Às hora- vezes a gente tem que falar assim, não, hoje eu vou e acabou o mundo. É que nem entendeu? eu pensei, eu falei, não, marca aí, a gente vai, porque se eu for ficar esperando o dia perfeito, você não vem, né? Não vem, não tem jeito. Mas, cara, E fala pra nós aí, Fábio, quantas horas você acha que a gente tá falando aqui? 2? Chutou bem, cara. É? Bem, 2 horas já, diretor? 1h45. Tá É isso bom, aí, pô. tá bom, pô. Tá Se certo. for, fala. Geralmente chuta menos, sabe? Ah, é? É que o meu podcast, ele é humilde, entendeu? É. Então eu não tenho equipamento pra gravar muito mais de 1 hora. Então chega uma hora e meia, aliás. Chega 1h30, 1h50, as baterias já acabam, o espaço no disco acaba, então já... Mas é bom porque aí sobra pra parte 2, né? Isso que eu Na ia próxima falar. vez você vem Eu ia falar, aí tem e que conta tomara mais que o pessoal história. goste e peça. Sim. Porque
Mecânica é um negócio impressionante. Se for pra gente conversar, dá pra conversar o dia inteiro, né, cara? Não acaba o assunto nunca. Eu tenho um pai de um colega meu que ele até brinca. Quando a gente faz churrasco, ele fala assim, vocês vão montar quantos motores hoje? Que a gente começa a falar, e ele fala, esses caras já montou uns 3 motores aí hoje. E não tem outro assunto. Se Não. o cara é mecânico e tá conversando com o mecânico, não tem outro assunto. É isso. Você pode rodar, a gente vai lá no Japão, fala um pouco do Japão e vem pra cá. Mas mesmo no Japão, sempre voltado pra carro. A gente não sabe falar de outra coisa. A real é essa, né? Agora uma coisa interessante, fala pra mim. Eu nunca perguntei isso pra você, me veio na cabeça exatamente agora, não é nada combinado armado, como não foi nada até agora. Você gosta de futebol? Já gostei muito, cara. Mas hoje você é aquele cara que vê jogo, que torce e tal? Não. Cara, eu não sei dizer pra você o porquê, mas a grande maioria dos mecânicos que eu conheço não gosta. Ou não liga, não se importa. Não é aquele cara que torce, que tem time, aquela coisa toda. Eu não sei porquê, cara. Eu acho que, sei lá, quando o cara gosta de carro, não cabe outra coisa mais na cabeça dele, né? Vai ver que é isso. Às vezes o cara gosta de esporte, mas não é aquele cara ficcionado mesmo pelo negócio, sabe? Entre ver um jogo de futebol e ver alguma matéria sobre carro, o cara dá uma matéria sobre carro, entendeu? O nosso YouTube é só ver os canais que a gente é inscrito, né? Pois é, cara. E eu não tô conseguindo ver ninguém, cara. Nem os meus vídeos eu vejo mais. O editor aí, o diretor aí que edita tudo. Me sacaneia pra cacete, põe uns memes aí que o nego fica rindo da minha cara depois. Pode falar que dia que é hoje? Hoje é dia 17, né? Ele até falou. Provavelmente 18, 19 de fevereiro vai um vídeo aí de CRV. Esse tá cheio de meme. Esse foi da hora, esse foi engraçado. Show. E eu só fico escutando os barulhos aqui dele editando, nós trabalhando e ele editando o vídeo aqui. Não, é top, mas é bacana, tem que ter um pouquinho disso também, né? Com certeza, descontração, né, tem cara? que ter. O cara, às vezes o cara assiste o vídeo nosso quando ele chega em casa do trabalho, cansado, vai dar uma relaxada e assistir. Mesma coisa nós, né? Eu era assim, pelo menos, né? Cara, eu acredito muito, né? Até pro pessoal que assiste, tem carro, a gente falou de tantos assuntos assim. O pessoal não precisa ter a manutenção automotiva, tanto do nosso lado, pessoal que é parceiro, que é mecânico, quanto dono do carro. Acho que o negócio é uma maldição, né? Só fala de BO e tal, não sei. Não, eu acredito que a gente tem mais alegrias, bem mais alegrias, do que tristeza. E ninguém consegue viver só de tristeza, a gente já teria desistido já. Só que uma coisa que eu sempre gosto de passar a mensagem para todo mundo que tá perto de mim, eu acredito muito em energia. Eu também, eu sou espiritualista, então, cara, energia move tudo. Então, assim, tudo que a gente vai fazer na vida, se você traz uma energia boa, a tendência daquilo dar certo é quase 100%. Sim. Então, toda vez que a gente tem uma energia ruim, é certeza também que alguma coisa vai dar errado. Então, assim, o cara vai comprar um carro, não vai... Ah, mas falam que aquele carro é BO. Tudo bem, mas você tem que ter na sua... Quando eu fui comprar carro, falaram pra mim, pô, mas você vai comprar o carro que fica dando pau em mecatrônica? Tá, mas o meu não vai dar. E se der também, eu tô preparado pra isso. Sim. Então, pra tudo, né? Trabalho, na vida pessoal. Eu acho que a gente tem que acreditar... Eu acredito nisso e ser positivo, né, cara? Pensar positivo, isso atrai coisa boa também. Até porque é o seguinte, meu amigo, um pouco paralelo ao que você disse, mas ligado também. A lei do retorno é implacável. Além disso que você está falando, de emanar boas energias, ainda tem o seguinte, se você faz uma coisa, começa uma coisa errada, ela vai errada até o fim, cara. E não pense que você... Eu prego muito isso, cara. Eu acho que não tem muito a ver com o que você falou, mas eu já comecei a falar, vou falar até o fim agora, que se dane. Tá no fim, 2 horas. Quem que tá assistindo esse negócio há 2 horas? Ninguém vai estar assistindo, não. Já tá prestando uma atenção nessa parte agora. Os caras já estão aí até dormindo já, cara. Mas eu sempre prego o seguinte, eu passei por isso, eu sou a prova viva disso. Não, se você fizer coisa errada na sua vida, vai dar merda. Vai. Na hora, você pode até ganhar, mas depois vai dar merda. Você nunca teve aquele cliente que foi na sua oficina, que se gabou, que tem um carro cheio de problema, o cara não quer arrumar, não arruma não que eu vou vender, passa pra frente, passa pra um trouxa. Na verdade o trouxa é ele mesmo, porque passa algum tempo, ele compra outro carro e vem pior do que ele vendeu. Bingo! Eu já vi isso muito aqui.
Quando o cara vende o carro e fala pra você, não, eu vou vender o carro, mas aí eu aviso a pessoa, vou vender bem abaixo do valor, aí beleza. Aí eu Sim, acho que tá tudo sendo bem, honesto. tá sendo honesto. Mas quando o cara mascara o carro e vende o carro, isso é pra dar exemplo de carro, porque nós não conseguimos falar de outra coisa que não seja carro. Quando o cara faz um negócio no mal, na intenção mal, aquilo volta pra ele em dobro. Não. O cara pode ganhar aqui, na esquina, fura o pneu, ele gasta o dobro. Esse negócio É fato. de lei do retorno que você falou, isso é fato, cara. Então. Isso tá em várias literaturas de Sim. desenvolvimento pessoal e tudo. Sim, Isso, tudo que a gente faz, volta. sim. Isso Então- é uma crença pessoal minha e pelo jeito é sua. A gente não tá aqui pra questionar a crença de Sim, ninguém. exatamente. Mas é o que eu, Daniel, acredito. E é o que eu prego na minha vida. A lei- Porque eu já fui desses que tomam atalhos na vida. Que, não assim de fazer coisa explícita, eu nunca roubei nada de ninguém, nada, mas tipo de fazer brasileirice. Típico do brasileiro, né? É. Dá um jeitinho. Porque você vê as outras pessoas fazendo isso. Você chega num ponto de acreditar. Acho que é isso mesmo, né? Isso. Né? Que a pessoa tá tudo bem, então, vou fazer também. Rapaz, Não. parou uma nuvem negra assim, começou a chover, cara. Demorou 10 anos pra chuva passar. 10 anos de problema na minha vida, de dívida, de tudo. A época do ômega, que depois virou o golzinho. Puta que o pariu. Aí, casualmente, eu tava tentando entender o que era aquilo tudo. E eu vi um seriado meus primos me indicaram na época até, que chamava My Name is Earl. Earl. E-R-L é difícil o brasileiro falar. Que era um cara que só fazia essas traquinagens aí, esses atalhos. E um dia ele ganhou na loteria. Ganhei na loteria e tal. No que ele foi comemorar que ele ganhou $100 mil. E o carro veio, atropelou ele. Aí ele foi parar pro hospital. Puta, que azar, meu. Acabei de ganhar na loteria, fui atropelado. E aí, na televisão do hospital, tava passando um cara falando sobre karma. Não, o que você faz, você tem que pagar, não sei o quê. Aí ele falou assim, é isso que aconteceu comigo. Aí ele pegou aqueles 100 mil, ele fez uma lista de todas as pessoas que ele já tinha prejudicado na vida, de alguma forma. Aí ele pegou aquele dinheiro e foi compensando, procurando essas pessoas e compensando elas pelo que ele tinha feito de errado para as pessoas. Certo. Aí eu falei, aí começou a vir meu ficha. E eu falei assim, puta que pariu, velho, eu fiz uma coisa ali que não era muito ética e tal, será que é isso, cara? Aí eu tomei isso como norte pra minha vida e mesmo assim eu tive que confiar muito, porque não é de uma hora pra outra que as coisas voltam pros trilhos. É como se fosse uma punição, você tem que pagar a sua punição pra depois começar a melhorar. E no meu caso foi 10 anos, eu corrigi a minha conduta 100%, vamos dizer que minha conduta era 70%, vai. Mas eu corrigi pra 100% e acreditei, cara. Fui em frente e falei, não tem outra opção, a minha opção é acreditar. Então hoje, quando eu vejo uma pessoa que está muito tempo no mesmo lugar, patinando e não sai, na verdade pode ser N fatores. Pode ser que aquela pessoa seja uma pessoa correta e honesta e por algum motivo não consiga. Mas a chance dela não perceber que ela está fazendo uma conduta errada é muito grande. Sim. Entendeu? Às Então, vezes não é uma maldade. Sim. Inconscientemente ela ela aprendeu assim e acha que é assim. acha Entendeu? que é normal. Acho que é normal. E Exatamente. aí, com o tempo, a sua consciência vai mascarando pra você. Tipo assim, ó, por exemplo. Tá um negócio aqui na mesa, eu vou e pego. Mas não tem problema, todo mundo pega, por que eu não vou pegar? O errado é errado, mesmo que todo mundo faça. Não, mas Sim. peraí, como é que é mesmo? Né, Simão? Tô igual o Chapolin agora, trocando os ditados. O errado é errado, mesmo que... deixa quieto, esqueci o ditado. Mas você entendeu o conceito Não, aí? sim. Tá errado, você não pode pegar. Tá ali, mas todo mundo faz. Deixa todo mundo. Faz o seu certo, entendeu? Então é complicado. Mas, cara, nós estamos filosofando demais já, né? Será? Diretor, o espaço no disco aí já tá no talo, né, editor? Já tá no talo, já batendo no vermelho. Então tá bom. Tomara que o pessoal peça bis. Peça bis, Isso a aí, gente cara. vai falar bastante. Meu, foi um grande prazer ter Isso, você obrigado, aqui, cara. igualmente. Obrigadão mesmo. Tendo todo sucesso pra você. Obrigado. Com certeza eu vou fazer uma visita lá pra você. Vamos sim, a gente vai gravar. Isso, marca um almoço lá, sei Vamos. lá, e é isso aí. Obrigado por você ter vindo. Obrigado mesmo. você. Sempre uma honra, tá? Sucesso aí na oficina, a equipe toda aí, a McFire. Obrigado. A gente tá sempre acompanhando vocês também lá. Tá jóia. Na correria que dá, né? Claro. Mas eu estamos entendo. junto. A gente ainda vai se ver muito por aí. Se Deus quiser. Se É precisar um de alguma prazer estar coisa, aqui. Se precisar, a gente vem de novo. pode deixar. Agradeço. Até mais, pessoal. Encerrando aqui então.
E muito obrigado a vocês também por terem acompanhado mais este Podfire. Até o próximo.